Uma edição do Povo Talk. Tô muito feliz de estar aqui do lado do Davi. Muito obrigado, Pedro, por ter chamado novamente para esse projeto. É maravilhoso. Gravando agora o nosso terceiro episódio. E já estamos em peso porque é o cara que veio dos Estados Unidos. Tinha data pra marcar. O cara é especial. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. O que ele é, Pedro? Jogador de basquete. Missionário. Cineasta. Produtor. Com quem que a gente tá aqui? Pedro Gomes. Seja muito bem-vindo. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Jogador de basquete é tipo só pra brincar, né? Muito obrigado. Tô feliz de estar aqui com vocês também. E vamos aí, se eu puder acrescentar em alguma coisa, tô à disposição e disponível. Com certeza, mano. Sinta-se à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado. E vamos trocar essa ideia aí, mano. Obrigado. Esse projeto tem a missão de impactar uma geração. E é isso até o nosso logo aqui, impactando uma geração. Sim. E a gente crê e já tem provas disso, que o Senhor está impactando a vida das pessoas através desse projeto maravilhoso que Deus colocou primeiro na vida do Pedro, há mais ou menos quase 2 anos, né? Exato. E colocou depois, quando ele apresentou aqui no culto, e depois me chamou pro projeto e tocou na minha vida. Então eu tenho certeza que esse projeto também vai tocar na sua vida. Sim. E vai ter um impacto em você também, tá bom? É isso. Muito obrigado, se sinta confortável, feliz e alegre de estar aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, de ter vindo lá dos Estados Unidos só pra isso, né? Mas não. E aí, como você tá voltando de viagens? Mano, eu tô bem, tô muito feliz porque fazia 2 anos, né? Por conta de tudo que aconteceu aí. 2 anos que eu não via minha mãe, meus irmãos, mas assim, o que mais me deixava triste é que a minha filha não conhecia a avó. E é isso pro imigrante. O imigrante tem muitos pontos positivos, mas tem uns pontos negativos que são muito fortes, assim. E graças a Deus a gente conseguiu vir. E aí quando eu vi minha filha no colo da minha mãe, aí eu falei, ufa, que bom. Então tô bem feliz, mano, na real. Tô cansado porque eu cheguei de uma viagem missionária, onde eu liderei um grupo de jovens. Mas tô aí. Tô com vocês. Foi pra onde essa cidade? Afuá, né? Afuá. Onde que fica Afuá? É uma ilha que tem... É no estado do Pará, mas ela fica mais próximo de Macapá. Sim. E a gente foi lá servir os ribeirinhos, né? Aquele povo que mora literalmente em cima do rio, sacou? Então não chega nada pra eles, né? Tudo... Pra chegar qualquer coisa tem que ser de barco. E isso encarece muitas coisas, consequentemente eles não têm acesso a muita coisa, são muito pobres. E é um dos povos, se eu não me engano, no Brasil, depois do povo indígena, é o segundo povo menos alcançado com o evangelho. Acredita nisso? Caraca. Então, a gente está tentando, já é o 3º ano que eu vou lá, e a gente está tentando levar o amor de Jesus e a palavra através das nossas ações, através de pequenos atos, tentando mudar um pouco aquela realidade, sacou? Jesus é transformador e eu tenho certeza que quanto mais vocês forem para lá, mais pessoas serão alcançadas e mais a vida das pessoas será impactada através de vocês. Amém. Mas eu queria entender como que começou essa questão de missões, assim. Você só foi para Afuá ou você já foi para outras missões? Não tem uma história legal você assim? Já postou várias coisas também sobre isso. Como que foi isso aí? Mano, como que começou? Começou quando eu nasci, porque eu nasci, eu fui criado dentro da igreja evangélica e todo cristão que se preze tem um chamado, sacou? Já reparou que as pessoas ficam perguntando qual será o meu chamado, assistindo vídeo no YouTube, como descobrir o seu chamado? Como descobrir o seu chamado? Leia a Bíblia. E ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então assim, começou assim, eu tenho um chamado, sacou? E aí eu evangelizava as pessoas que estavam do meu lado, eu conversava com elas sobre Jesus, evangelizava as pessoas da minha família, conversava com elas sobre Jesus. Aí eu fui indo pro bairro do lado, pra cidade do lado, até que eu fui pro país do lado e assim foi, sacou? Então assim, eu já fui para alguns lugares aí. E hoje na igreja onde eu congrego, eu cuido de missões lá, eu sou responsável pelo Ministério de Missões. Eu já tive, quando explodiu a crise na Venezuela, eu fui até a fronteira do Brasil com a Venezuela, fiquei lá um tempo, já fui para o Iraque, já fui para a Jordânia, já fui para Moçambique, já fui para Afuá,
algumas vezes. Já fui para outras viagens onde eu não estava em caráter apostólico, mas era eu lá, então já rodei aí bastante, mano. Uhum. Caraca! É bastante Eu não coisa, sabia né, de mano? tudo isso. Iraque, Jordânia e tudo Jordânia, eu isso. imagino. Jordânia, agora Uhum. veio esse nome. Você sabe onde ficou Jordânia? Não, eu sei onde que fica a Jordânia. É por isso que eu tô preocupado. Como é que é pregar o evangelho na Jordânia, assim? Antes da gente entrar mais nessa questão de chamado, quando você me chamou muita atenção, a Real. Jordânia. Como é que é pregar o evangelho na Jordânia? Porque lá, no meu entender, se pregar o evangelho, você é preso. É menos de 2% do país é cristão. E cristão evangélico é papo de 0,5%, assim. Porque cristão, no Oriente Médio, cristão... Na verdade, cristão é tudo isso que eu vou falar, né? Mas no Oriente Médio eles misturam tudo. Então, católico, ortodoxo, evangélico e várias outras religiões cristãs que a gente aqui nem considera cristão. Eles colocam tudo no mesmo balaio. Então, por isso, 2% da população é cristã. Mas evangélico é mais ou menos aí 0 ponto alguma coisa. E Como aí... é pregar o evangelho lá, é difícil. Uhum. Então, assim, você não pode fazer proselitismo, né? Você não pode ir à rua falar de Jesus para as pessoas. Então, você tem que usar estratégias. E aí, no grupo onde eu fui servir, eles são um grupo humanitário que eles recebem os refugiados por conta da guerra que teve no Iraque. Isso há 4 anos atrás, talvez 5, quando teve o Estado Islâmico. O Estado Islâmico perseguiu todos os cristãos e os muçulmanos que não eram sunitas. Então, assim, fugiu muita gente do Iraque para a Jordânia e para a Jordânia. Então, a Jordânia recebia refugiados iraquianos e sírios por causa da outra guerra que estava tendo na Síria. Então, tinha muita gente. E a Jordânia não dá cidadania e nem escola para esses refugiados, mesmo eles sendo árabes, coisa que pouca gente sabe. Árabes não, mesmo eles sendo muçulmanos, corrigindo aqui, coisa que pouca gente sabe. Então a criança iraquiana que está na Síria não pode estudar, por exemplo. Na Síria não, na Jordânia, não pode estudar. Não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum. Eles não podem trabalhar e tal. Então quem está lá? Os missionários recebendo os muçulmanos, mano. Aí eu fui para esse lugar, receber muçulmano. Receber com uma cesta básica e um kit que tinha colchão, edredom, lençol. Basicamente, eles só chegam lá e só tem um lugar pra dormir. Eles só Vamos chegam com a supor, roupa do corpo. o país só cede um lugar pra eles não morrerem com uma bomba. Seria Não, como Mas se aí eles você estivessem acaba- ilegal. Oi? Seria como eles estivessem ilegal Não, naquele país? Eles então, as duas coisas se complementam, as duas falas de vocês. O país permite que eles entrem, então eles estão legais, mas não cede nada. Ou seja, entra aí e se E vira. morre. Exato. Praticamente isso. Porque Praticamente. se você não dá trabalho, você não Exato. dá escola, você não dá nada, Não pode fazer nenhum nada. tipo de assistencialismo, a Exato. pessoa não tem o que fazer. Aí eles vão para os campos de refugiados da ONU e tal. Enfim, então aí lá tem uma base missionária chamada Família Aziz, e aí eu fui servir junto com esses irmãos. Então basicamente era um kit de boas-vindas, entendeu? Uhum. E através disso a Família Aziz impactou muito aquela região do mundo. Aí foi assim que eu passei um tempo na Jordânia. Mas, e aí você sofreu perseguição quando você tava lá? Chegou... Não, Ou em alguma nesse viagem ponto. missionária, você já sofreu algum tipo de perseguição, ou algum tipo de preconceito, alguma coisa assim que... rapaz, eu vou te responder sim e não e vou explicar. Diretamente, alguém colocar uma arma na minha cara ou falar sai daqui agora, não. Mas indiretamente muito. O que é indiretamente? O cara pega seu passaporte e some com ele. E aí pronto, você sem um passaporte no exterior, Você não é sabe? ninguém. O cara fala pra você assim, é melhor você ir embora amanhã. Quando é seu voo? Daqui 3 dias. Não, é melhor você ir embora amanhã, se é que você me entende. Então isso aconteceu. Nada a ponto de eu achar que a minha vida estava em risco, sacou? Mas fica uma pressão, além da espiritual, fica uma pressão em você, que é relativamente difícil. Mas quem vai já vai esperando que vai viver isso, sabe? Então, por exemplo, eu fui pro Iraque, foi nessa mesma viagem, né? Foi uma viagem só. Eu fui pro Iraque e o aeroporto estava fechado. E ninguém entra por Bagdá, né? Bagdá, a capital, não tem visto de turista, não tem visto para nada, ninguém entra lá. Então eu entrei pelo norte. Só que o aeroporto estava fechado. Então o que eu fiz? Voei para a Turquia, peguei um ônibus e cruzei a Turquia de ônibus. Então eu entrei por terra, que é o pior jeito possível de se entrar em um país, né? O mais difícil, né? Sim. E aí foi tenso. E aí foi tenso para voltar pela Turquia de novo depois, né? Porque a Turquia também é barra pesada.
De avião você chega meio bem recebido, é mais, vamos pressão dizer, é mais menor. estiloso. E Mas a agora pressão por é terra menor, a parece, polícia trata você diferente, É. sacou? parece que você tá querendo invadir aquele lugar mesmo. É. Nossa. Mas em questão, ó, essas viagens, a maioria você faz sozinho, e aí você deixa a sua família, que você falou que tem filha, tudo. Sua filha, acho que não tem 5 anos. Tem Isso duas foi antes da filhas, sua né? filha? Eu Foi tenho depois das 2 suas filhas, filhas? né? A Maria Flor tem 9 Nove. e a Amora tem 2. Mas elas não foram em nenhuma dessas viagens Hum. com você? Não, Nem sua Não. esposa? não. Normalmente você vai sozinho. Todas essas que eu comentei, eu fui sozinho, sozinho da minha família, né? Sim, sim. Isso. Sim. Aí quando eu fui pra Jordânia, eu fui pra uma base lá, então eu cruzei pro Iraque acompanhado com mais um pastor, meu grande amigo, pastor Homero, Aziz, né? Que eu falei, da família Aziz. Quando eu fui pra Venezuela, eu fui sozinho. Quando eu fui pra Fuá, sempre acompanhado. Quando eu fui pra Moçambique, eu fui sozinho, mas encontrei o missionário lá, então eu rodei em Moçambique acompanhado. É isso. E Nossa. pra Fuá em 2019, 2020, que você foi com o Lucas também, É. né? Eu levei o meu irmão comigo, foi uma experiência fantástica, assim, surreal. Aí eu fui 3 vezes, né? Então foi 18, 19, aí 20 não deu. Não, foi 19, 20, 21 não deu, aí eu fui em 22 agora. Uma dessas o Lucas foi comigo e, enfim, foi surreal. Foi impactar a vida daquelas pessoas, levar o evangelho, levar o amor de Jesus Cristo, abraçar as pessoas, né? Porque as pessoas me perguntam assim, o que você vai fazer lá? Aí eu tenho 2 respostas. Ou uma resposta em 2 tópicos. Eu vou levar o amor de Jesus para aquelas pessoas e dar um glória a Deus com os meus irmãos de lá. Esse é meu objetivo. É tipo assim, cultuar junto com os meus irmãos de outra cultura. E 2, abraçar as pessoas. Tipo assim, para que a pessoa realmente se sinta especial para Jesus. Então eu falo assim, eu chego, entro em uma casa e falo assim, faço uma brincadeira, né? E falo, ó, você é tão especial para Jesus que ele me tirou da minha casa e falou para eu vir aqui te visitar e te dar esse abraço. Eu, vrau, sacou? Aí eu grudo a pessoa. Nossa. Aí Eu deixa curto, o eu curto, resto. eu curto esse Aí Deve ser um deixa- sentimento Não. de acolhimento, assim, muito grande, Tem né? gente que toma um susto, né? Depende da cultura. Aí deixa o resto para Deus fazer, sacou? Aí deixa Jesus fazer a obra. Mas Exato. tem como ir nessas viagens? Vamos supor, pra Fuá você falou que levou alguns jovens. Tem como ir Sim. com você? Vamos supor, se eu e o Pedro quisermos ir no próximo ano com você. Sim, acho que sim, tem como. É uma coisa que a gente tem que conversar, porque eu não abri essa viagem para, vamos supor, pessoas que eu não conhecesse, sacou? Aham. Porque eu vou levar para dentro. A gente tem um projeto missionário lá, só para o pessoal entender. A gente tem a igreja onde eu congrego. Tem uma igreja em Afuá e uma creche, que chama CAF, Centro de Apoio à Família. Lá em Afuá, as pessoas não comem, eles não têm comida, certo? Lá em Afuá, as pessoas não comem, eles não têm comida. Eles vivem do açaí. E como eles têm, sei lá, R$ 1 por dia, eles comem mortandela. Todo mundo, todos os dias da vida. Isso. Então você pega uma criança você pega um adolescente de 15 anos, você olha para ele, você acha que ele tem 9, 10, porque não desenvolveu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa creche lá, ela tem de 100 crianças, aí é reforço escolar, ensino bíblico e 2 refeições por dia. Então eles chegam, tomam um café da manhã simples, mas depois eles almoçam comida, sacou? Beleza. Aí eu tenho a creche, a igreja e a casa missionária. Então, para eu levar uma pessoa para essa realidade, tem que ser uma pessoa que eu conheço, que eu sei que não vai bagunçar, que eu sei que não vai... Porque a gente vai e faz uma viagem de 10 dias, mas a família missionária fica, né? Então, se eu levo uma pessoa que faz alguma coisa que não deveria ser feita, a família missionária vai ser responsabilizada. Então, respondendo a sua pergunta, esse ano a gente levou os jovens da nossa igreja e eu convidei alguns profissionais da saúde para ir, dentistas e estudantes de medicina, para ir ensinar aquele povo, ou continuar ensinando, porque nós não somos os únicos que estão lá, né, pregando a palavra. Tem outros grupos missionários lá, outras bases. Então eu levei esse grupo dessa vez. Ano que vem eu não sei como será. Cada ano a viagem vai mudando, ela tem um foco diferente, sabe? Uhum. Esse ano foi saúde, ano que vem. Acabei de chegar, né? Então ainda não pensei sobre o ano que vem. Mas a resposta é sim, dá pra ir, é só conversar. Só que eu só levo crente. Eu não quero levar pessoas que... Não é só uma viagem social.
é uma viagem evangelística. Então, eu não estou disposto nesse momento a levar pessoas que querem ajudar humanitariamente, mas não professam a mesma fé que a gente, porque nesse momento não é o que Deus tem pedido para que eu faça, entendeu? Sim, sim. Entendi, que bacana. Mas, Pedro, a gente deu essa introdução, começou a falar sobre esse tópico de missões, você falou que isso sempre esteve em você na sua vida. Primeiro, para apresentar pro pessoal aqui, explica um pouco sobre você, Da onde que quem é você o Pedro, da veio? onde você veio. Na verdade, a pergunta sobre quem é você, que já teve em 2 episódios, o pessoal costuma responder no final, porque é algo que abrange muito, assim, perguntar quem é o Pedro Gomes, Tipo né? assim, a gente, com o Jordelli a gente perguntou isso e ele definiu muito bem quem ele era. Uhum. E até são duas perguntas assim, que é quem é você Uhum. e o que tá escrito no seu RG, Uhum. entendeu? Uhum. Não só o seu nome, o nome da sua mãe, Porque isso mas aí é quem muito te fácil. definiu, sabe? Uhum. Aí depois a gente pode delongar com isso, mas, tipo, O que está escrito no meu RG é literal ou é poético? poético. Literal porque literal você diz o número, alguma coisa, né? mas não, é Tipo, poético. onde você é poético. nasceu e tal. Não precisa Não, passar um mas- RG, não, CPF. Se bem que se Não, alguém pô. quiser tirar aí um Não, mas Fazer um beleza. quiser tirar um Pix, alguma coisa aí. Isso, Mas da onde você veio, isso. quais são as suas raízes e mais entender sobre você, mano. Tá, da onde eu vim, eu nasci num bairro chamado Grajaú, na periferia de São Paulo. Nasci e fui criado lá. Fui criado pela minha mãe, minha tia, minha avó. Eu fui um jovem de periferia, normal, ficava na rua o dia inteiro, a noite inteira. Tinha ninguém que me colocasse para dentro de casa. Fiz um monte de coisa errada na vida. Não mexi com o crime, mas fiz um monte de coisa errada na vida. Sempre fui de igreja. É que Mas você assim, falou. não era convertido, sacou? Eu era só um ouvinte. Eu era só a multidão. Eu me alimentava do pão, mas eu não via ele dando graça e multiplicando, sacou? Entendi. Poucos vêm. Muitos comem do pão, mas poucos estão no círculo íntimo que vê ele pegar o pão, quebrar, dar graça e distribuir, sacou? Por isso que não tem a vida transformada. Só seguem Jesus porque querem comer. Eu era desse tipo. Aí, comecei a trabalhar com hip hop desde cedo. Trabalhei com um grupo muito conhecido aqui da nossa região chamado Pentágono. Trabalhei desde o começo. Depois eu fui pro audiovisual, que foi minha paixão. E aí eu tive essas duas carreiras. Eu trabalhava como produtor executivo de hip hop, tipo empresário. Tinha uns grupos que eu agenciava, vendia show, fazia festa, fazia festival. Quem eram esses grupos? Tive o Pentágono, aí tive um rapaz chamado Oji, que tá até hoje aí bem famoso. Tive Lívia Cruz, Max B.O., Akira Presidente no Rio de Janeiro. Teve uma galera no auge do escritório, assim. Mas eu trabalhava mesmo do começo até o fim da carreira com o Pentágono. Que eles são aqui do Iporanga. Eram do Iporanga. Depois aí veio o audiovisual, aí eu comecei a fazer videoclipes. Aí fui fazendo muitos videoclipes. Videoclipes do Pentágono, de outros artistas, MV Bill, Rashid. Aí depois fui trabalhar com Racionais um pouco. Aí, enfim, eu sempre tive essa carreira, hip hop e audiovisual. Em 2010, eu resolvi aceitar o meu chamado. Então eu falei para Deus, sim. Eu já sabia o que eu ia fazer, eu já sabia qual era o meu chamado de antes. Meu chamado, minha vocação, digamos assim. Só que eu demorei para aceitar. E isso, hoje eu me arrependo disso. Mas eu demorei para aceitar. Com quantos anos, mais ou menos, já tinha sido revelado isso pra você? Deus já tinha aberto seus olhos, mas você não tinha aceitado isso, mais ou menos. Você já era produtor? Foi bem antes disso? Foi bem antes disso. Eu sabia que eu estava sendo separado para a obra de Deus quando eu era uma criança. E depois, eu não sei a idade certa, mas assim, papo de 15, 16 anos. Talvez 17, vai, um pouco mais maduro assim. Eu entendi Deus me chamando, a minha vocação é ensino, né? E Deus falou para mim assim, eu sei onde eu estava, eu sei como foi, e Deus falou para mim assim, você vai pregar para crentes. Só que naquela época, com a cabeça que eu tinha, eu não entendi isso. Como assim pregar para crentes? Porque pregar para mim seria evangelizar, né? Naquela época, naquele contexto. Como que eu vou pregar para crentes? Então eu ouvi isso e guardei aquilo no meu coração.
Aí o tempo passou. Aí em 2010, foi quando eu falei 2009, eu falei pra Deus sim. Tá bom, pai, agora eu vou fazer o que o senhor quer que eu faça. 2009 você tinha mais ou menos quantos anos? 25. 25? Mais ou menos não, eu tinha 25. 25? É. Era, mas você ainda continuava como produtor ou não? Sim. Com quantos anos mais ou menos você foi produtor? Ixi, desde os 17. Sabe quando você começa a ter uma bandinha, Sim. Uhum. sacou? Então, assim, mas aí o Pentágono deve ter começado a fazer show, sei lá, eu não sei precisar, mas 20 anos, vamos supor. Quais Acho que foram menos, os- acho que menos. Quais foram os artistas hoje em dia que você já fez essa produção deles? Esses que eu citei, né? Então, produção executiva ou tudo? Videoclipe, tudo. Isso, Tudo. tudo. Pentágono, Rael, que o Rael é um dos MCs do Pentágono, mas ele hoje tem uma carreira solo muito forte. O Akira, presidente, que é um cara do Rio que é grande. O Oji, o Max B.O., que é muito grande. Rashid, MV Bill, Racionais. Tô juntando tudo, tanto empresariar quanto Uhum. videoclipe. Emicida. Aí é uma galera do rock, outra galera de outros estilos. E basicamente esses que eu consigo lembrar de cabeça. Devo estar esquecendo uma galera. Porque eu fiz vários filmes também. Aí nos filmes eu tinha convidados como eu sou do podcast, assim. Então acho que é injusto contar esses também, porque esses não foi uma relação rápida. Gravei uma entrevista e fiz o documentário. Mas eu trabalhei com todo mundo do hip hop. Até os 2012, mais ou menos. Mas nessa época, beleza, você recebeu o chamado em 2009, lá com Em uns 2009 eu aceitei. 19 anos, né? 17 anos. Mais E ou aí menos. você trabalhou todo esse tempo, até os 25 mais ou menos, com o hip hop. Não, calma. Mais ou menos com 17 anos, não sei precisar, né? Foi quando eu ouvi o meu chamado. Literal, minha vocação. E como que foi essa vocação? Deus me falou, você vai pregar para crentes. Tipo, Uhum. usou uma pessoa Não, ele ou me falou. como que é o falar de Deus assim? Você consegue explicar isso para as Nesse pessoas? dia ou sempre? Não, nesse dia, vamos Nesse usar dia esse eu dia ouvi- específico. Nesse dia eu ouvi ele falar. Não sei se foi fora, não sei se foi dentro, acho que foi dentro. É. Entendeu? Uhum. Entendi. É porque Tava subindo a Belmira Marim de carro, no passageiro, e do nada, sem dar seta. Deus sempre faz isso. Sem dar seta, sem avisar, sem você estar orando, sem nada. Ele só falou isso. Aí eu, ok. Aí eu comecei a investigar o que seria isso. Eu não cheguei a nenhuma resposta. Comecei a perguntar para as pessoas, sem falar que eu tinha ouvido de Deus, né? Eu era só um jovem. Comecei a perguntar, investigar, conversei com umas pessoas mais experientes. E eu não entendi, fiquei sem entender. Só em 2009, aí eu dei um salto no tempo. Em 2009, então eu vivendo na igreja todo esse tempo, bem, eu já estava convertido já. Aí em 2009 eu falei para Deus, beleza, agora eu vou com o Senhor. Porque até 2009 eu estava querendo viver essa vida dupla. Aí, em 2009 eu falei isso, 2010 eu fui para Israel estudar, aí casei. Aí em 2012 Deus me pediu hip hop. Ele falou assim, para que não dá mais. Aí eu entreguei, aí saiu no jornal até. Caramba, como é que mano. era ser, vamos dizer assim, eu vou colocar pastor, mas como é que era ser pastor no meio do hip hop? Era muita tentação? Você sofreu É provavelmente, que nessa mas época, nessa época você não era muitas pastor, né? Mas você... tentações. Eu vou dizer pastor porque ele já tinha recebido o chamado. chamado. Sim, Então ele entendi. só não tinha aceitado aquilo na vida dele. exato. Entendeu? Mas Entendi. aquilo eu tenho certeza que batia muito no coração dele. Ele tá ali, tá junto, e o meio do hip hop, pelo que a gente ouve, Não, produzindo em E- festa, isso, a gente em vê baile. que tem, principalmente o meio musical, tem muita droga, muita Uhum. coisa errada. Como é que era pra você? As pessoas te viam como um exemplo? Você Boa chegava e pergunta. falava Você de tinha os Deus? seus princípios definidos, Sim. alguma coisa do tipo? Sim, Sim. Aham. tinha meus princípios definidos e as pessoas me viam como exemplo. Sim, é difícil falar isso, mas a resposta é sim. Como eu sei disso? Porque eu sempre fui aquele jovem que as mães dos meus amigos falavam assim, se o Pedro for, você pode ir. Beleza, então isso é... Mas era muito difícil, mano. Trabalhar no meio artístico, independente de ser hip hop ou qualquer coisa que seja artística, é muito difícil, porque esses estereótipos só são estereótipos porque são verdade. Então tem sim problemas com várias questões.
Na real, assim, para ser bem sincero, eu acho que é difícil trabalhar em qualquer área, porque você vai estar exposto a coisas diferentes, sacou? Então, se o cara não tiver um princípio sendo empresário, ele pode, sei lá, não usar droga, mas ele pode roubar, desviar dinheiro. Então, entendeu? O ponto é que, sim, era muito difícil para um jovem como eu, que queria viver em santidade, não conseguia. Por isso que eu tive que sair, por isso que Deus pediu. Um jovem que queria viver em santidade, trabalhar artisticamente. Hoje eu não acho impossível, não. Hoje eu não acho impossível. Eu acho que é possível jovens conseguirem viver, convertidos realmente, conseguirem viver uma vida de santidade em qualquer lugar. Mas Só que tem que ser discipulado, tem que ter acompanhamento, tem que ter uma isso que voz na vida era deles. essa a minha pergunta. Você acha que faltou alguém ali te direcionando? Se tivesse alguém ali te direcionando, eu sei que Deus estava te direcionando, Deus estava com você, mas muitas vezes pra gente, carnalmente, a gente precisa de um amigo pra se Não, abrir, espiritualmente. pra falar, e espiritualmente alguém Sim. orando por você ali do seu lado. Você acha que foi isso? Pra você viver em santidade naquela época, vamos voltar àquela época, o Pedro daquela época. O que faltava pro Pedro viver em santidade? Não negar princípios. Eu sei que era muito difícil. É difícil colocar a culpa nos outros. Isso, é difícil mas... colocar a culpa nos outros, falar que faltou alguém, sacou? Eu prefiro falar o que eu faria hoje. Se eu tivesse alguém, eu discipulo algumas pessoas de perto. Se alguma dessas for trabalhar no meio artístico, eu sei que elas vão conseguir viver em santidade. E qual era a dica que você deixa pra essas pessoas que querem trabalhar com isso e Você o tem que ter... você Mano, fala pra esses discipulados? é impossível você ser crente se você não tem uma igreja local. Impossível. Cara, que isso é Impossível. forte, mano. Tem muita gente que vira e fala que... Impossível. eu sou crente em cristão, mas eu acho que, casa. pô, na igreja tem pô, Não, eu nem tô feito falando eu já vi muita dos... gente falando, a igreja é um lugar que cheio de, pô, ser humano, e o ser humano erra e faz um monte de coisa. Eu já vi muita gente falando, eu prefiro, pô, eu sou cristão, então eu fico na minha casa, eu faço meu devocional, vivo a minha vida. Vejo até com uma visão egoísta, né, mano? A pessoa pensando Mano, em si. eu nem tô falando dos desigrejados, eu tô falando dos caras que são crentes, que estão tentando, sei lá, tocar, cantar, fazer missões. Tem um monte de missionário que não tem igreja, mano. Sacou? Cristianismo é relacional. Não existe cristianismo sozinho. Sabe? Se você pega uma dos atributos de Deus e você coloca sobre os outros, você criou um ídolo. Então, qual que é a beleza da diversidade? É que eu chego aqui pra vocês e falo, nossa, mano, eu dei 7 pulos e pulei 7 ondinhas, orei pra Jesus e Deus deu meu milagre. Aí você vai falar, mano, senta aqui, vamos conversar. Porque você tá sinceramente cometendo um erro. Você tá honestamente errado. Você acha que você está fazendo a coisa certa, mas vem cá, vamos estudar esse versículo aqui. Aí vai acontecer isso com você um dia. Você vai entrar em uma pira de que Deus fez tal coisa, ou de que Deus deixou de fazer, e aí alguém vai chamar você para conversar e falar, mano, não é assim. Essa é a beleza da igreja, sacou? Ferro afia ferro. Então, a dica é, você precisa ter uma igreja local. Se você quer trabalhar qualquer coisa na vida, se você quer ser um crente verdadeiro, você tem que ter uma igreja local. Você tem que ter um pastor. Você tem que ter uma pessoa que tem voz sobre a sua vida, que vai falar assim, você está viajando. Se você não tem uma pessoa que te fala coisas difíceis e que você respeita e ouve essas coisas, você está ainda vivendo o cristianismo 50%. Sacou? Sim, sim. Você fez você, assim, viver muito meio que no freestyle, né? Então, acho que isso foi uma parada que hoje, com base nessas experiências, por causa dessa experiência que você viveu, você já tá pensando, pô, não, passei por tal situação, tal, e eu aprendi isso. Exato. É complicado fazer essas coisas no freestyle, assim, eu vejo que teve muitos erros que eu cometi que eu penso, poxa, se eu tivesse, pô, num discipulado, acompanhado, poderia ter deixado de passar por situações. Tudo tem seus prós e contras, né? Pela pessoa ter passado uma situação que ela quebrou a cara, ela aprendeu como não fazer, né? Sim, Mas se também, esse por outro quebrar a cara lado, for engavidar antes de casar, aí você prejudicou complica, a vida de uma exatamente. terceira pessoa que é um filho que não vai ter pai, sacou? Então é melhor não aprender com o seu erro, é melhor aprender com o erro do outro, mano. Que tá na Eu Bíblia. lembrei muito de um versículo que a gente usa muito mais pejorativamente do que eu tô vendo um lado bom dele, vamos dizer assim. Que é aquele que é mais fácil ver um cisco no olho do seu irmão do que uma trave no seu próprio olho. E eu vejo isso muito bem no que Cristo quer que a gente... Cristo, quando ele manda os discípulos, ele manda de 2 em 2. Então ele quer que a gente ande com alguém do nosso lado. Sim. Então esse versículo Depois eu vejo volta e muito presta isso. conta. Isso que você falou.
Porque quando você tá andando de 2 em 2, tem uma igreja local, tem um cara que vai estar junto com você, vamos supor, eu e o Pedro aqui. Pedro, é muito mais fácil olhar as coisas que eu não tô conseguindo ver Sim, e me corrigir. sim. Então você andar com uma pessoa que você confia, que você pode falar tudo pra ela, ela não vai te julgar. Sim. Mas ela vai falar, olha esse cisco aí que tá no seu olho, Sim, sabe? Posso também... fazer 2 comentários? Nesse de 2 em 2 aí, eles foram e voltaram. E prestaram conta. Então não basta sair de 2 em 2. Tem que prestar conta pra alguém. Segundo, a gente usa... Pra alguém, pode definir como uma igreja local? Sim, Jesus Cristo. É o seu líder. Então Deus é um Deus de hierarquias. Ele é o Deus do exército. Ele quis se chamar assim. Ele poderia ter se chamado, sei lá, o Deus do quê? O Deus da festa. É. Ou o Deus da democracia. Ou o Deus... Ele poderia, não poderia? Sim. Poderia. Só que ele se chamou de Deus dos exércitos. Sim. Então ele respeita muito o negócio chamado autoridade e submissão. Muito. Então ele vai colocar alguém sobre a sua vida, e esse alguém vai ter alguém também, e esse outro vai ter alguém também. Todo mundo vai ter alguém, ninguém tá sozinho, não é uma pirâmide que tem um topo. Sacou? Até vamos As supor, pessoas até estão tem se um topo, mas não é retroalimentando. uma pessoa, é Jesus o topo. Sim, exatamente. E eu já ouvi um missionário, um amigo meu, falando sobre isso, essa questão de hierarquia no reino de Deus, ele já falou isso muito mesmo, muito assim, e é real isso mesmo. Uhum. Então, essa questão de ter um amigo, eu acho que era o principal, acho que Mas eu ia poderia fazer- definir isso na sua jornada, Sim, ter alguém você ali, Não, e ter um também amigo seja ali, tem que ter e um uma amigo. igreja no meio local. espiritual, mas também no nosso dia a dia, pra qualquer coisa. Pô, quando assim, eu entrei no meu trabalho, pô, teve uma pessoa que ela tá ali do meu lado me acompanhando. Seja, pô, em questão de vida pessoal ou qualquer outra área, mano, é importante você não tá sozinho, você ter uma pessoa pra estar contigo. Porque, mano, que nem Eclesiastes 4:9, né? Quando começa a falar sobre é melhor dois estarem juntos, porque se um cai, o outro levanta, e começa a dar um monte de exemplos, assim. E Mas eu não... Ó, mas presta atenção. Eu ia fazer 2 comentários, só fiz um, falta um. Ter um amigo é bom, mas não é suficiente. Você precisa ter alguém que tem voz sobre você. O seu amigo não tem voz sobre você porque vocês estão igual. Sacou? Entendi. Tem um monte de gente aí que tem melhores amigos, mas não confessou todos os pecados. Não adianta. Só confessa quando tá quebrantado na frente de um líder que é um servo de Deus, entendeu? Então tem que ter alguém que tem voz sobre a sua vida. Porque enquanto você não confessar o que aconteceu um tempo atrás, você ainda tá travado naquilo. Você ainda tá carregando aquilo, você não pôs pra fora. Isso é um ponto. Aí eu ia fazer 2 comentários. O do julgar. Você falou assim, não sei o que, não pode julgar por causa da trave, né? Uhum. O tempo inteiro a gente está julgando. E Jesus está julgando o tempo inteiro. Então, na parábola dos talentos, ele pede para os caras mostrar os talentos. Aí vai falar do semeador, você vai colher o que você semeia. Então, se você não semeou, Você não vai colher você não nada. vai colher nada. Na hora que ele fala da árvore, ele fala assim que você conhece a árvore pelo fruto. Isso é julgamento. Então, um ponto assim, ó. O cristão, ele está julgando o tempo todo. Você tem que julgar o tempo todo. Se você vai namorar uma pessoa, você vai julgar para ver se essa pessoa é ideal para você. Se você vai andar com um amigo, você vai julgar os frutos que ele dá para você ver. Se você quer ter um pastor sobre a sua vida, você vai julgar para ver se aquele homem é digno de que você o coloque na posição de pastor sobre a sua vida. Porque é você que escolhe. Sim. Eu não posso chegar sobre você e falar, eu sou autoridade sobre a sua vida. Não. Você que fala assim, aquele cara é da hora, eu vou andar com ele, se ele permitir. Você que escolhe. Então, você tem que julgar sim. O que a gente não pode é condenar. Porque aí condenar só Deus pode, porque ele é o justo juiz, entendeu? Entendi. Então, o tempo todo a gente está julgando. O tempo todo. Por isso a gente tem que ser seletivo, pô. Você tem que ser seletivo com quem você abre o seu coração, você tem que ser seletivo com quem você abre a sua casa, você tem que ser seletivo com quem anda com você. Agora, amar, a gente ama a todos, mas andar comigo, não dá. É Paulo e Barnabé, eu vejo Caraca, muito verdade, isso, né? mano. Eu vejo muito isso. A Eu gente vi a história julga o de tempo Paulo e todo, Barnabé. velho. Paulo e Barnabé, na hora que tem um embate e vê que não dá pra andar junto, se Aí, separa, se entendeu amam, que era mas ali e entendeu pronto. que era ali. Eu tava Aham. conversando com um amigo meu ontem, inclusive ele tá em Portugal, e ele falou, cara, eu tenho você, eu tenho amigos, mas eu tenho você porque a gente consegue se conversar, a gente consegue se entender tudo. E eu acho que um exemplo disso, que você tá falando de questão de hierarquia, de tudo, pode dizer aqui no nosso podcast mesmo. Uhum, No nosso podcast a gente tem como líder o Pedro. uhum. O Pedro é o nosso líder de todo o podcast.
aí depois eu cuido mais, o Diego mesmo é o líder da produção, mas quem que lidera todos Quem nós é o mesmo, mentor, quem é o digamos, mentor, é o Jordan. é o Jordan. Tanto que ele foi o primeiro que a gente foi convidado, que foi o convidado, a gente... Eu acho que no começo já chegou falando, pô, acho que não tinha outra pessoa também pra chamar se não Sim. fosse. Porque tem essa questão, né, tipo, Mas você falando sobre isso tudo, pegando muito no meio de um jovem, assim, porque é muito complicado essa questão de autoridade. Sim. E O jovem não quer isso. ouvi muito, uma coisa que eu percebo muito, mano, ouvi muito, um erro que eu cometi, eu vi a amizade como se fosse uma autoridade, assim, dando uma opinião como se tivesse uma validação de uma autoridade. E como que você vê isso, mano? Faz a mesma pergunta com outras palavras, por favor. Por exemplo, uma coisa, algo que é muito comum no jovem é essa questão do respeito com a autoridade. Entendi. Entendeu? E dar mais ouvidos, que nem você falou, que tem a diferença da pessoa da autoridade e do amigo, porque Sim. o amigo ele tá igual para igual. Só que isso que eu vejo que acontece muito é a rapaziada ouvindo muito a pessoa que tá de igual para igual Isso. e validando a opinião desse igual para igual como Isso. se fosse da autoridade. Isso. Sacou? Sim. E- É um problema de identidade, é um problema de aceitação. Tipo assim, ela quer ser aprovada mesmo fazendo coisa errada. Então ela nunca vai ouvir alguém mais experiente. Ela vai procurar no YouTube alguém que respalde a opinião dela. Que foi exatamente o que você falou. No fundo, se você for cavar mais, isso é um problema de paternidade. Sacou? Caraca. Porque a pessoa não teve um pai, não teve um ser paterno. Ela pode ter tido um pai, sacou? É o famoso órfão do pai presente. Porque não adianta só ter um pai, tá ligado? Se ele não foi um pai. Pai Entendi. dá pertencimento, pai dá provisão, pai dá o que você precisa, sacou? Então, tipo assim, quando você tem um pai, uma figura paterna, um homem sendo pai, ele vai te dar pertencimento. Você está acolhido, você está protegido. Então você pode errar, porque alguém está te protegendo. Você tem uma família te protegendo, você pertence a algum lugar. Ele te dá provisão, te dá o amor, ele te dá a condição, ele te dá o empurrão que você precisa. Vai, mano, faz aí o que você tem que fazer, sabe? E ele te ajuda a desenvolver quem você será ou poderá ser. Beleza. Quando você não tem essas coisas, que dificilmente hoje em dia você vai achar alguém que tem, porque a gente tem um problema muito grave de paternidade na sociedade mundial. Quando você não tem provisão, pertencimento, essa criança cresce querendo pertencer a alguma coisa. Uhum. E aí ele vai arrumar um grupo de skatistas, um grupo da galera do trap, da galera do rock. Você fez da isso? galera Porque da... você falou que até você que foi criado pela sua mãe, pela sua tia, você teve essa experiência? Sim, pô, sim, com certeza. Só que eu não sabia, né? Eles não sabem que eles estão buscando um lugar para pertencer. Entende? Uhum. Provisão, mesma coisa. Aí vai procurar alguém que dê o amor que ele não está recebendo. Só que ele não sabe também. Por isso muitas pessoas são abusadas em um contexto fora de casa. Muitas pessoas são abusadas em casa, por parentes e tal. Estou falando de um outro contexto. Sim. Contexto fora de casa. Ela começa a se doar de um jeito para um mais velho que ela não sabe porque ela é uma criança. O mais velho, safado, sabe. E aí ela entra debaixo daquele amor, entendeu? Porque também não teve. Então, aí, respondendo a sua pergunta, esse jovem, ele tá solto, mano. Ele tá solto. E aí ele tá querendo se conectar a algum lugar. Aí ele vai se conectar com os iguais, sabe? Então, se tem um grupo aqui de pessoas se cortando, mas esse grupo me abraçou, eu vou entrar nesse grupo. O que eu vou fazer? Vou me cortar também, entendeu? E por aí vai, em vários aspectos da sociedade. E eu creio que você lidou muito bem, porque hoje em dia a gente vê os resultados disso, né? De você ser um pastor, ser um pai de família, e realmente um pai para aquelas duas filhas. Mas teve essa dificuldade na sua vida. E eu queria entender como que você enfrentou isso. Até num culto, o pastor Jordelli falou isso em relação ao o Leonardo. E Leonardo, ele usou o exemplo do Leonardo, que Leonardo encontrou Deus como um pai. E aí você poderia
colocar como que foi isso pra você viver sem um pai e encontrar Deus como um pai pra você, porque eu tenho certeza que é esse o seu pai hoje em dia, assim, e que foi a sua vida inteira e que cuidou de você a vida inteira. Mano, assim, o maior milagre que aconteceu na minha vida depois da salvação foi esse aí que você falou. Foi eu ter reconhecido Deus como um pai. Demorou muito. Então, tipo assim, eu não tive pai, aí o homem que eu chamei de pai, que morou com a minha mãe, fez um monte de coisa errada, foi embora, sumiu. Depois, a igreja onde eu congregava, o pastor era a minha figura pastoral, minha figura paterna. Aí ele também me expulsou da vida dele. Então, assim, eu sempre tive problema nesse lugar. Sempre. E hoje eu sei, né? Hoje eu sei. Antes eu não percebia isso. Então eu tava sempre procurando essa figura, entendeu? E depois que eu entendi isso, aí eu fui descobrir em Deus, né? Deus, na verdade, né? Que se revelou a mim como pai. E aí eu fui sendo curado progressivamente nesse lugar. Aí eu passei muitos anos orando até hoje. Ontem mesmo eu repeti essa oração. Senhor Deus, me ensine a ser um bom pai. Me ensine a ser um bom pai. E aí eu tive a Maria Flor com 12 anos, né? Eu e minha esposa. Com 12 anos, 2012. Nós tivemos a Maria Flor. E dali pra frente Deus me transformou em um pai. E aí hoje eu sou pai de muita gente, mano. Tem muita gente que eu discipulo. Eu não uso essa expressão pai, só nesse contexto que nós estamos agora. Porque eu sei que Deus me fez pai de muita gente. Ele me falou isso. Uma vez foi um gringo não, né? Eu moro nos Estados Unidos e tinha um americano lá. Você no caso é o gringo, né? Eu sou o gringo. Aí eles foram orar por nós e o cara falou assim, nossa, eu vejo que essa é uma igreja de paz. Muito louco essa palavra que ele deu. Só falou isso. Eu vejo que essa é uma igreja de paz. E paz, né? De pai no plural. Não, Sim. de paz. Não, pai no plural. Aí Deus falou pra mim assim, eu te fiz pai de muitos, entendeu? Então hoje eu tenho gente, por exemplo, discipulei gente na Suécia, tudo via internet, né? Suécia, Espanha, tem uma missionária enviada para o Quênia, tem um casal de missionários enviado para a Espanha, tem as pessoas que estão ao meu redor nos Estados Unidos, tem as pessoas do Brasil que eu cuido estando lá, né? Mentoria. Então Deus precisou fazer um processo, eu precisei passar por esse vale aí. Foi muito difícil, mano. Muito difícil. Mas aí hoje eu sei a dor, ou pelo menos eu consigo me compadecer e ter empatia pela pessoa que tem esse problema. Entendi. E aí eu, por conta da graça de Deus, eu consigo sentar junto com ela e chorar junto ali e falar, ó, passei por isso também. Sabe? Dá pra gente... Eu acho que pastor, ele tem muito isso, né? De cuidado como um pai. Até a gente conversou com o Jordelli sobre isso. E não no podcast, numa outra vez, sobre essa questão de cuidar das pessoas. E ser pastor é isso. Eu acho que tem muita... Quando você falou muito bem do seu chamado, você foi muito bem em falar que não era só ser missionário. Não, porque tanto, é diferente tanto que ele coloca de ser no perfil pastor. dele no Instagram, né? Ele colocou Sim. by calling, né? É. Por chamado, pastor by calling. E o chamado dele não é só missionário, mas sim pastoral, porque eu vejo o pastoral é mais essa questão de cuidado. Entender que tem um rebanho, que tem as pessoas que vão ser cuidadas. Vão ser cuidadas, vão ser lapidadas, essa questão de enviar as pessoas. Ele tem sim o chamado missionário, mas ele trouxe essa questão de pai mesmo. E é muito louco isso. Esse cuidado de Deus, que Deus teve na sua vida, é muito lindo. Porque você vê que uma pessoa que não teve pai, que buscou pais que o abandonaram, vamos dizer assim, que não caminharam com você o resto da vida. Que frustraram a expectativa. Mas a gente entender que esse pai que nos criou lá desde o Éden, que fez a gente, cuida da gente. E capacita, encoraja. E quando te dá um chamado, ele é fiel para cumprir. É muito louco isso, é muito difícil. O cuidado de Deus é impressionante, que você percebe desde as coisas mais pequenas. Eu gosto de apreciar muito esse... E a Siri tá querendo participar, mano. Nos últimos episódios ela quer participar de todos. Ela tá muito participativa. No do Ivan chamou 2 vezes. Mas, voltando, perdi o fio da meada.
Mas esse cuidado eu gosto de apreciar ainda mais nas minuciosidades. Naquele detalhe, quando você pensa em uma coisa muito específica, sei lá. Às vezes você pensa, poxa, eu tava... Sei lá, eu queria... Queria alguma Tipo, que coisa, uma pessoa me falasse sobre alguma coisa. Aí, tipo, acontece, sabe? Umas coisas tão específicas que você pensa, nossa, olha o cuidado de Deus na minha vida, Sim. sabe? É um negócio que impressiona. Assim. Até em pequenas vontades, sabe? Eu tô Sim. numa vibe muito de montar um aquário. Nossa, que esse cara me manda dirigir de aquário. Eu tô na vibe muito do aquário. Mas eu vi o cuidado de Deus comigo essa semana. No aquário? No aquário. No aquário, porque eu tava pedindo um aquário, eu não queria gastar uma grana, porque eu tenho um planejamento financeiro, eu namoro, então se é namorar, eu entendo que é pra casar, e eu já tenho minhas convicções em Deus sobre isso, então eu tenho meu planejamento financeiro, todas as coisas. Então adicionar um hobby nisso é difícil, eu tô no começo da minha carreira, então a gente entende todas as dificuldades. E aí, quando eu começo a falar com Deus e eu entrego pra Deus a questão do aquário, quando veio as oportunidades de eu comprar um aquário, eu peço pra Deus, Deus, faça a sua vontade. Revela pra mim o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ter que negociar, como que eu vou ter que fazer. E quando eu chego pra negociar com o cara vira e fala assim pra mim, é seu aquário, eu não vou te cobrar nada. Caraca. Aí eu viro e, na mesma hora, veio na minha cabeça, Jesus, obrigado. Jesus, obrigado. Eu tenho as coisas pra fazer com aquele aquário, eu vou ter que passar por um processo, ele veio sujo, ele veio com cimento, eu vou ter que fazer, mas eu entendo que foi Deus na minha vida, entendeu? Deus me dando uma oportunidade. E esse cuidado simples, a gente deu ocasiões simples, mas o cuidado de Deus é muito lindo. É muito bacana. É muito, muito bacana. E voltando muito na sua história, a gente falou aqui do basquete, né? E eu queria ouvir como é que era no basquete, porque como que você começou a jogar assim? Quantos anos assim primeiro? Quantos anos? Eu comecei a jogar, eu acho que na época era a 7ª série. 6ª série, 1996. Faz tempo, mano. Aí eu joguei um tempo, joguei na escola. Aí joguei em um clube, fui federado. Joguei A2, que é a 2ª divisão do Campeonato Paulista. Fui campeão da A2, júnior. E quais times? Adulto, não profissional. A gente conhece os times? Indiano. Indiano, clube indiano. Conheço. Mas eu não joguei o adulto, que é o que a gente chama de profissional, né? Sim. Eu ganhei dinheiro pra jogar, então eu era um profissional do basquete, mas eu era júnior. Isso que ele falou que ele era ruim, né? Falou não. Ele falou, não, nem joga muito. Não, eu falava que era de brincadeira. Não, mas definitivamente não era bom. Bom não. Mas eu sempre fui muito raçudo e líder e tal. Eu era um bom cara pra ter na rotação, como no basquete a gente chama de rotação, que é um bom cara pra ter no banco. Mas eu era titular. Foi isso, mano. Aí eu joguei basquete até terminar a escola. Primeiro ano do cursinho eu joguei basquete, depois eu fui pra faculdade. Aí na faculdade eu joguei, mas era só zoeira, os caras não sabiam jogar. Tô ligado. Era só futebol mesmo na faculdade, assim, que era o forte. Mas eu sempre gostei de esportes, né? Sempre. Hoje, há muito tempo já eu corro. Gosto de corrida. Então, gosto ali de fazer 10K, tô na busca da minha maratona. Então, assim, eu gosto de esporte, eu acho que é interessante. Eu acho que, além de fazer bem fisicamente, me ajuda na minha cabeça. Faz bem pra minha cabeça. Eu pratico corrida e hiking. Como é que é hiking? É trilha? Isso. Pratico trilha, subo pras montanhas. Nossa, cada foto bonita, né, mano? Sozinho. Sozinho? E como que você tirou aquela foto lá que você... Eu lembro que você... Aquele dia eu não tava sozinho. Ah, tá. Por isso que poucos dias tem foto. Entendeu? Nossa, eu acho muito louco. Assim, o basquete, pô, eu sou muito suspeito pra falar. Porque, pô, tem na minha vida com... Você vai contar pra galera que eu te levei pra assistir um jogo da NBA? Eu preciso falar. Não, eu tenho uma experiência com o Pedro muito bacana. Não, foi no começo de 2020, mano. Começo de 2020, quando eu fui pra Nova York. Ele mora no New Jersey, né? E aí eu tava lá, a gente se encontrou um dia, porque eu tinha que entregar alguma coisa que tinha enviado do Brasil. Isso. E aí a gente foi marcando, pô, queria ir assistir um jogo de basquete e tal, ele me chamou. A gente foi assistir do Brooklyn Nets contra o Oklahoma City Thunder. Mano, foi muito bacana, mano. Foi muito bacana. Assim, é um negócio que eu guardei assim, porque, cara, impressionante. Tudo bem que assistir esporte aqui no Brasil é muito bacana. Sim. Mas eu, pô,
amando é basquete NBA, desde né? sempre. É, Quando é você um evento. pisa, É mano, diferente. É um é um evento, show, é um mano. É um entretenimento. show, cara. E os É caras muito fazem louco. isso sabendo disso, sacou? Sim, sim. É um entretenimento. Você vê a abertura do Super Bowl, desses eventos muito, É muito absurdo, mano. grandes lá nos Estados Unidos, o negócio É absurdo. Mano, a experiência de. Assim, quando a gente entrou, quando a gente entrou Na arena. na arena, foi bacana e tal. Né? Subi no elevador, deu a volta. Mas quando pisei assim no. Que você vê assim toda a iluminação, a galera ali dá um frio na barriga, cara. É muito louco, mano. Achei muito da hora Com o aquele basquete, dia. você chegou a ter sonhos de jogar um Muito, dia mano. Todo nos mundo Estados tem, Unidos? mano, quando muito. joga. Eu queria jogar, só que eu só jogava, mano. Eu jogava todos os dias, toda hora, ia pro Ibirapuera, passava por baixo da catraca na época do ônibus. Jogou muito no Ibirapuera? Joguei muitos. Nossa, eu Só que morava não lá na do quadra- lado e ia todo dia, Não na mano. quadra com os caras de sábado. É muito Lá da eu hora. não jogava. Nessa época, não. Joguei muito ainda. Aí quando entrou na. Enfim, foi aquilo que eu falei. Quando entrou na faculdade, eu fui. Precisava estudar muito, mano. Eu fiz uma faculdade muito difícil. Tinha que estudar, sacou? Você fez o quê? Eu fiz uma faculdade muito difícil. Não, qual que é? Eu fiz comunicação em multimeios. Eu sempre falo que eu fiz cinema, né? Aham. Uhum. Fiz cinema na PUC. Só que a PUC não tem curso de cinema. Comunicação em multimeios. Aí lá dentro do curso você dirige a sua formação. Entendi. Então Você você- fez especialização? É, alguma tipo coisa? isso. Ah, entendi. Em Entendi. audiovisual, né? Aham. Mas e na aí? PUC, na PUC São Paulo. E você colocando tudo isso de 2003, produção... só como eu sou velho, mano. Eu Dois- entrei eu na nasci universidade em em 2003. 2003, Onde você mano. tava em 2003? Ué, provavelmente eu tava na barriga da minha Então, mãe ainda, porque eu tá nasci em dezembro de 2003. Chuta 5 com de quantos dezembro. anos que eu tava em 2003? 2. 2, ele falou. Você de que Tá ano? vendo? Sou de 2001. Se ele tinha 2 em 2003, Pedro. Eu tinha 2. Porque às vezes tem uma diferença, tipo, eu nasci no começo do ano, sei lá, tá Depende, ligado? de 2003 eu não tinha 2 também, ele tá certo, vai. Eu Tá bom, tinha ele tá te protegendo, pra é o 2 corporativismo. então. Não, é meu parceiro, eu tenho que Ah, proteger. o meu líder. Não, é meu parceiro. É. E Não, mas peraí, tá perguntando sobre, justamente, você falando sobre produção, e aí o cinema, aí você teve que deixar tudo isso, não é que você teve que deixar, você deixou por decisão. Essa coisa de, pô, a gente viu que você produziu uma galera muito, assim, muito top, né? E esse sentimento de que essa sua carreira decolando em tudo isso, fora E que ele já você- era casado na época, né? você já era casado na A gente época. nem falou A gente como nem que falou, você né? conheceu a sua esposa. Verdade, Porque mano. Calma que são muitas portas abertas ao mesmo É, tempo. É, Por onde que eu vou? é Calma. muita coisa. Acho que antes da gente chegar nessa parte dele largar tudo, Explicar como pra que foi seguir com a... o chamado dele, eu acho importante a gente conversar a respeito da sua esposa. Como que você conheceu? Sim. Como é que foi toda essa estruturação da sua vida? Porque eu entendo que quando você recebe um chamado, se a sua esposa não te apoiasse ali de largar tudo, porque querendo ou não, ele tinha uma renda, Uhum, aquilo era o pão de cada dia da sua família, uhum. e você largar aquilo pra seguir o chamado em Cristo, sem ela, eu vejo que não tinha como também. Eu conheci a Erika na universidade. Ela fazia teatro, eu fazia esse curso que eu falei pra vocês, audiovisual. A gente se conheceu no meu segundo ano, aí a gente já começou a namorar. E aí desde 2004 a gente tá junto. Lá se vão muitos anos. Sim, em 2010 a gente casou, demoramos pra casar. Não aconselho isso a ninguém. Se eu pudesse voltar no tempo, eu casaria cedo e rápido. A melhor por quê? decisão que eu fiz na vida foi casar. Mas por quê? Tinha pai, irmão. É. Entendeu? E- Que um pai chega e fala assim: quanto tempo você vai enrolar essa menina, mano? Você não é homem? Então para, pô. Pô, vai namorar pra sempre? Não existe namoro cristão, não existe namoro na Bíblia, entendeu? Uhum. Deixar o homem, o pai e a mãe unir-se à sua mulher e formarão ambos e se tornarão ambos uma só carne. Mas foi fácil conquistar a sua esposa? Foi de boinha? Olha pra mim, mano. Ah, Caramba. você não vai. Porque as Não. últimas 2 pessoas que a gente trouxe era modelo, né? Uhum. Então, Não, eu não ganho deles. Você quer que a gente coloca? Você quer Não. que a gente coloca você como um dos attachments seu, ser modelo? Não. A gente começou a namorar, era um namoro de faculdade, mano. Sacou? A Mas gente tem uma Mas era história meio muito que legal. figura desigual? Oi? Era meio que figura desigual? ela Vocês era dois cristã. Não. cristãos. A gente tem um testemunho muito bonito sobre isso, que lembra que eu falei que eu tava mais ou menos, né? Nessa época. Aham. E
E ela não acreditava em Deus, mano. Ela tinha acabado de perder o padrinho, ela tava bem assim, energias, Buda, não sei o que, não acreditava em Deus. Aí eu falei pra ela assim, essa frase: anda comigo um mês que você vai ver que Deus existe. Mesmo eu, mais ou menos. Tamanha é minha convicção. Ela andou comigo um mês, viu que Deus existia. Se converteu, se batizou, ficou mais crente do que eu. Enquanto eu tava desviado, ela tava na igreja, que eu congregava. Sacou? Não. Caraca, eu fiquei sem Eu tô acreditar. processando. Tamanha... Não, porque ter essa convicção, eu tenho um cara na Bíblia que me chama muita atenção. Que eu... Jesus. Não, sem Tô ser brincando, Jesus, tô sem ser brincando. Jesus. Eu tô colocando um cara, que Tô senão eu brincando. não chamo Jesus de cara, Que é? né? Que é Paulo. Sim. Sim. E Paulo, eu não lembro qual livro que ele vai falar, não lembro se era Romanos, que ele fala, Só use fala, acho que ele sabe. mim de exemplo, Sim. sabe? Que ele fala, use a minha vida, Sim, pode me porque imitar. eu sou parecido Pode me com o que imitar. Jesus foi. Sim. Caraca, é muita convicção. É muito. Eu Não, e ele acho falou que tava desviado. E ele falou que ainda tava desviado Eu ainda. tava sem ir à igreja direito. Isso. Mas, Porque eu sou radical, mano. Ou é ou não é, sacou? Uhum. Tipo assim, pra mim Mas não assim, tem... quando você falou, você Não tem passou meio a ter a termo. Pra postura. mim não tem meio termo, mano. Eu tenho Uhum. outra frase radical que beira a arrogância. Mas sim, eu gosto de falar. Se você for pra minha casa e você ficar comigo 3 meses na minha casa, você sai de lá um crente líder. Porque... Como assim, Pedro? Porque você vai ver como que um crente vive, tá ligado? Como que um crente trata a esposa, como que um crente cultua a Deus, como que é um culto no lar, como que um crente é pai, como que um crente erra e pede perdão pra filha de 9 anos, sacou? Uhum. Como que um crente passeia com a filha de 2 e tal. Beleza. Mas como assim você garante que todos vão sair de lá um líder? Porque o que não aguentar sai antes, mano. Minha casa vai ser muito chata pra ele. Porque minha casa tem tanta paz, mano, e é tão legal. que quem tirar a paz vai sofrer. Ele não vai aguentar, mano. Ele vai falar, mano, é possível, vocês estão mentindo, onde estão as câmeras? Mas não é porque a gente é perfeito, é só porque a gente tá tentando imitar Jesus, mano. Sacou? Então, tipo assim, quando eu erro, eu vou lá, chamo minha filha pra tomar um açaí e falo, filha, o pai passou do limite naquele dia lá, né? Ela vai falar, pai. Fala, pô, me desculpa. Com a minha esposa também. Se eu errar com ela em público, eu vou pedir perdão em público. Se eu errar com ela no privado, eu vou pedir perdão Na no Bíblia privado. fala isso, né? Tudo Exato, que for em mano. público seja tratado em público. Porque isso é muito real, porque a pessoa não vai ter aquela humilhação que ela sofreu no público. Não adianta Precisa- pedir Não no, adianta. no privado. Tem coisa, E tem quando a coisa que tem que ser pessoa tratada. ela faz a besteira em público, pede no privado, isso seria Então, não também adianta, mano. abuso de autoridade também, né? Não, Quando a eu pessoa... acho que mais a pessoa é um pouco covarde mesmo. Não tem coragem de Aí assumir que ela Errou. erra. Aí é caso a caso, é. Então eu falo essas coisas por quê? Porque Paulo falou também, né? Sim. Pode me imitar, mano. Exato. Pode me imitar. Porque assim, se você me seguir, eu tô seguindo Jesus. Então, beleza, entendeu? Uhum. É que a gente, o diabo pressionou tanto a sociedade que a gente tem medo de fazer afirmações difíceis porque a gente tem medo do futuro. Ah, no futuro, se o cara cair, não sei o que lá. Mas eu não posso falar sobre o futuro, pô. Eu só posso falar sobre hoje. É. Amanhã eu conto com a misericórdia de Deus e depois de amanhã de novo e depois de... Agora hoje, pode me seguir, mano. Entendeu? E se eu cair, eu Verdade. sei que ele vai me levantar. Exato. A gente tem que E se eu cair, vocês, meus amigos, me Tem que levantam. te entendeu? levantar. Porque, Vou ligar exato, pros que a meus gente tá amigos e falando. vou falar, mano, Você tá estraguei. ramelando. Estraguei tudo. Não, se eu estiver errando, chamar meus amigos que têm voz sobre a minha vida e eu vou falar, mano, estraguei tudo. Passei o pé pelas mãos e não sei o que, o que eu faço? Eles vão me ajudar, sacou? Eles vão me ajudar. Porque são amigos de verdade, né? Também. E porque são tem essa crentes, né? coisa. Não vão passar a mão na minha cabeça. Uhum. Vão falar, volta lá, pede perdão, confessa. Ah, mas e se a pessoa não aceitar? O problema é seu, você errou, pô. Você tem que voltar lá e pedir perdão Uhum. e tal. Uhum. Eu vejo Mas também antes que... disso, a gente tava Oi. falando sobre o quê? A gente tava falando da sua esposa, do namoro, e aí você falou que ficou por 6 Isso. anos. Eu até queria perguntar como é que foi manter a Um santidade? namoro de Um namoro 6 cristão. anos, mano. A gente não manteve, esse é o ponto. E o que, Por isso o que, que que eu- isso impactou na sua vida? Muito, de casado. A ponto de eu chegar... Ah, tá, de casado eu preciso... É porque eu vejo que uma ação no namoro, muitas vezes ela pode... Todas as vezes E ela vai todas as influenciar. vezes ela vai influenciar o Todas as casamento. situações Então, influenciam. o que te trouxe? Porque a gente não tá falando nem aqui que você ficou com... Vamos supor, antes de namorar, teve relações com outras mulheres, que isso é
mais ainda prejudicial para a vida do casal lá no casamento, Sim, mas a gente só tá trazendo aqui do seu namoro. sim. O que impactou o seu relacionamento lá na frente? É uma boa pergunta. Eu preciso pensar para responder. De repente perguntar para ela também. Eu posso te responder. Eu vou falar outra coisa que não é a resposta, que é por isso que eu me arrependo de ter demorado para casar. Depois, quando eu voltei para Jesus, lembra que eu falei que foi 2009? Uhum. Aí a gente teve um namoro cristão, sem sexo. A gente confessou com os pastores, conversamos e tal. Confessou óbvio, porque todo mundo sabia. Mas confessamos. E aí a gente teve um namoro cristão. Por isso que não existe esse negócio de namorar 6 anos, entendeu? Porque não tem como, é impossível. Aliás, É possível. é mas possível, muito difícil. Mas não é recomendado, não é digamos, né? recomendado, Não é exatamente. recomendado, Não é mano. recomendado. Aí, você fez algumas perguntas. Tá, mas o ponto é, eu me arrependo, eu perdi tempo. Se eu pudesse, já falei isso no púlpito, já preguei sobre isso, inclusive. Me usando como exemplo, igual você tá fazendo aí. Não tava usando meu primo de exemplo, sabe assim? Aham. Meu É, primo, Eu conheço um primo cara fez que, mano, assim. namorou muito tempo. A pior coisa, a melhor coisa que eu fiz na vida foi ter casado. A melhor de todas. Porque quando você casa, a sua vida com Deus pega um foguete assim, ó. Quando você casa certo, sacou? Melhora num nível que você não imagina, mano. Porque você não casou ainda. Quando você casar, É. você vai ver. E a pior coisa que eu fiz na vida foi não ter esperado a minha esposa, eu ter ficado virgem e esperado a minha esposa. Só que, irmão, eu cresci na favela, mano, sem pai nem mãe, com 12, com 13, nossa, mano, eu já tava, você não imagina onde eu já tava. Então, cada um tem uma história, sacou? Cada um tem uma história, e Deus redimiu a minha história, louvado seja Jesus por isso. Amém, mano. Deus é Amém, que bacana. misericordioso com as E nossas eu, vidas. pegando ainda, porque me impactou muito quando você falou aquela frase de ficar na sua casa, porque vendo esse exemplo, você é um cara que, pra muita gente, é um baita de um exemplo, mano. Como Glória a que... Deus por isso. Glória a Deus, mano. Mas como que Difícil, você pensa, assim, sobre essa parada de uma pessoa ser um exemplo? Uhum. Como que eu faço, assim, pra que eu seja um exemplo pra uma pessoa, mano? Primeira pergunta, o que eu penso sobre isso? Nada, mano. Penso nada. Só é, né? Eu só vivo, sacou? Entendi. Como que você faz pra ser um exemplo? Primeiro lugar, não queira ser um exemplo. Segundo lugar, tente imitar Jesus. Sacou? E terceiro, se responsabilize pelas coisas. Sacou? Então, tipo assim, nós temos que ter senso de responsabilidade. Tipo, Jesus morreu pela pessoa que tá do nosso lado. E aí eu finjo que nada tá acontecendo. Aí não dá, pô. Sacou? Tô vendo meu primo tomar uma decisão errada, meu irmão tomar uma decisão errada, e eu vou falar: ah, mas você vai ser entrão. Então, é assim Deixa eu mesmo. ser entrão. Jesus fazia perguntas, mano. Só faz perguntas. Não acusa a pessoa. Faz perguntas, faz a pessoa pensar. Ou seja, senso de responsabilidade. Sabe o cara que reclama da igreja, mas todo domingo ele passa por cima de uma sujeira e ele não pega? Ele entra no banheiro, tem papel do lado do lixo, ele não pega e põe no lixo? Ele não tem senso de responsabilidade, ele não se sente dono. Sacou? Eu sou filho do dono do mundo, mano. Eu sou príncipe. E na igreja. Então, você eu me tem- sinto dono de tudo, irmão. Me sinto dono de tudo. Quando alguém tá fazendo alguma coisa errada, é o reino do meu pai. Aí eu vou lá e converso. Eu falo: por que você está agindo assim? Entendeu? Senso de responsabilidade. Então, assim, isso faz com que algumas pessoas sintam repulsa e outras pessoas sintam atração. Então, tipo assim, acham interessante, pô, que legal a vida do cara, como você acabou de falar, né? Obrigado pelas suas palavras. Senso de responsabilidade. E outra coisa, senso de urgência. O tempo tá acabando, mano. O tempo tá acabando e um dia nós estaremos diante daquele que tem os olhos como chama de fogo. E ele vai te fazer uma pergunta: o que você fez com o que eu te dei, mano? E aí, se você gaguejar, irmão, Que nem na parábola dos talentos, né? O que você fez com o talento que eu te dei? O cara foi lá e enterrou o talento. Então. eu vivo como se Jesus fosse voltar agora. Então eu não posso vacilar. Eu não posso. Não posso. Entendeu? E esse Então, pensamento, mano, traz muita responsabilidade, né? Pô, se Jesus vai voltar agora,
eu preciso fazer algo e gera esse senso de responsabilidade. E é algo impressionante, assim, quando você começa a tomar responsabilidade e sentir parte disso e fazer, Exato, querer mudar, mano. exato. E eu acho que isso envolve muito confundi, em missões. Uhum. Porque entender que Jesus está voltando agora e tem muita gente que não foi alcançada. Uhum. Você falando dos povos ribeirinhos, que são os segundos no Brasil, que são os menos alcançados. Uhum. Então, esse senso de urgência faz com que as pessoas queiram se mover, queiram fazer Isso. alguma coisa, cara. Isso é Isso. impressionante, é muito bonito, assim, ver. Isso. Eu acho muito bacana. Eu até vi um pastor que ele fala que você pode adiantar ou retardar a vinda de Jesus, Uhum. porque ele só fala que quando só todo mundo ouvir sobre ele, ele voltará. Uhum. Então a gente quer que ele volte logo. Uhum. Porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo não tem. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu vivo com Cristo, menos as coisas do mundo se tornam atrativas. Isso te chama a atenção, exato. Chamam a atenção. Quando você tá na. Às vezes você fala assim, às vezes as pessoas te falam, nossa, mas você vai pra igreja tantas vezes por dia, tantas vezes por semana, tantas vezes. Mas, cara, a presença de Deus ali naquele lugar, a convivência com as pessoas, o que a gente trata aqui, que a gente trata não só a alma, mas o espírito da gente. Essa convicção em Deus é tão maravilhosa. Esse senso de urgência, esse senso de cuidado é tão bom para nossa alma que não dá vontade nem de ir embora, ainda mais uma pessoa como você que tem esse chamado pastoral, que tem esse chamado de ser missionário. Eu vejo que esse senso de urgência é ainda maior assim na sua vida. A gente só tem que tomar cuidado pra gente não ser como os discípulos que quiseram Pedro montar uma cabana lá em cima na glória de Deus, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que levar a glória pra fora. Porque a gente não pode viver de culto forte atrás de culto forte e segunda-feira normal, sem a gente impactar a vida de ninguém. Tem que trazer o culto forte para aquela segunda-feira. Exatamente. É o momento, é aquele E pra orar dentro e de sem casa, cessar. cara. Pra dentro de casa é Exatamente. muito, É o orar e sem muito cessar. importante, mano. Tem muita gente que vive e gosta de fazer o oba-oba pular, mas quando chega pra dentro de casa é totalmente um exemplo totalmente oposto, Por isso sabe, que eu usei a mano? expressão do se você passar comigo 3 meses na minha casa. Por quê? Porque casa é o seu maior nível de exposição. Sacou? Onde você realmente é quem Quem você você é, é. né? É Não por tem isso máscara, que entendeu? Deus vai colocar a família como o primeiro ministério. Sim. Porque é em casa que você vai exercer. Porque ali não E- tem como, não tem como você ser uma pessoa que você não é. Sim. Não tem como. É 24 horas. E não é, vamos supor, o BBB. Não são 3 meses só. Não Uhum. são 3 meses. É uma vida inteira. Ó, de 2004... Quando que você começou a namorar? 2004? 4. 2004. 2022 que a gente tá. Não tem como... São 18 anos que não tem como o Pedro fingir pra esposa dele uma pessoa que ele não é. E nem É. pra quem tá próximo da gente, entendeu? Não tem como. Porque as pessoas veem como vocês se tocam, como vocês dão um bom dia, como vocês falam, como você sai e volta, como você lida quando acontece alguma coisa. As pessoas estão vendo, entendeu? Então não tem como fingir. Tem como fingir na igreja. Sim. Tem, Como- tem muita gente que finge. E a gente falou sobre a NBA, falou sobre os Estados Unidos, e eu queria entender, acho que o Pedro já está mais por dentro da história, mas eu queria entender como é que você chegou lá. Porque você era daqui, do Grajaú, você era de uma igreja, você chegou a ser da Batista do Povo, Não. da Vila São José, nem Não, do não, Grajaú. Eles Não. vieram depois. Como que você chegou lá nos Estados Unidos? Aconteceu uma série de situações e aí essas situações me empurraram pra... Fui pra Deus, ver o que Deus queria que eu fizesse, pra onde Deus queria que eu fosse, e aí surgiu os Estados Unidos. E eu fui para os Estados Unidos com a minha família, eu não tinha convite de igreja, não tinha nada. Eu saí daqui com $1.000, uma dívida no cartão de crédito que eu comprei as passagens, e eu fui para os Estados Unidos. Óbvio que já tinha estado lá. Eu fiquei lá, eu passei 6 meses nos Estados Unidos, em 2017. Conheci essa igreja, conheci as pessoas da igreja, tenho um casal de primos lá, e voltei para cá, aí aconteceram algumas coisas, e aí eu voltei para lá. Então quando eu voltei para lá, eu voltei para morar. Quando eu fui a primeira vez, eu fui só para viver uma experiência no exterior, com a minha esposa e com a minha filha. Mas quando eu fui para morar. Então nós fomos nós 3,
com 6 malas e $1.000. Aí foi isso. Caraca. Aí Deus começou a fazer um milagre atrás do outro. Mas Porque eu tava no fundo do poço, psicologicamente dizendo. Uhum. Eu sofri um abalo muito grande. Tava tudo muito difícil. E aí eu cheguei lá, aquela igreja me acolheu como membro. Eu fiquei servindo lá, Deus falou que era para eu servir aquela igreja. Eu fiquei de voluntário, tempo integral, sem ganhar nada. Aí um amigo falou, mano, com o seu portfólio, com o seu currículo, você tem um tipo de visto de trabalho específico chamado visto de artista. Eu já tinha ouvido falar nisso, mas nunca tinha pesquisado. Como produtor e cineasta, né? Como diretor. Aí ele falou, conversa com o advogado, pesquisa quanto fica. Aí eu conversei e tal, o tempo passou. Aí ele me perguntou, o tempo passou. E o visto de turista dura 6 meses. Aí ele falou, mano, você conversou com o advogado? Eu falei, conversei, mas... Ele falou, e aí? Eu falei, não, mano, relaxa, eu vou dar o meu jeito. Ele falou, não, mas você pegou um orçamento? Eu peguei. Ele falou, quanto? Eu falei, $7.000. Tipo assim, eu não tinha nada mais, sacou? Mas nada é nada, mano. Nada é nada. Nós passamos 6 meses nos Estados Unidos comendo arroz e ovo, eu, minha esposa e minha filha. Thanksgiving, que é o principal feriado deles, Natal. Só que ninguém sabia. Ninguém da igreja sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Porque ou é Deus na minha vida ou não é, sacou? O banco não sabia, ninguém, cartão de crédito, ninguém sabia. Aí meu amigo me ligou e falou, irmão, conversei com a minha esposa, eu não tenho $7.000, mas eu consigo pegar no banco emprestado. Você consegue me pagar você consegue pagar o banco em 36 meses de 600, de X, 300 e pouco, eu acho. Falei, consigo. Sem fazer nada, certo? Aí ele pegou o dinheiro, eu falei, mano, transfere direto pra conta do advogado. Aí transferiu, aí 2 meses depois saiu meu visto de trabalho. Aí quando saiu meu visto de trabalho, eu apliquei pra uma igreja chamada Elevation. A Elevation quis me contratar. Aí quando eu apliquei pra Elevation, eu fui passando nas etapas do processo. Foram 4 etapas. Quando eu passei da terceira, que a quarta seria eu ir pra lá, passar 3 dias pra ver se rolava. Aí o meu pastor falou assim, mano, eu não quero te perder. Eu vou pedir pra diretoria fazer pra você uma proposta de trabalho. Mais ou menos assim. Então isso já estava lá no 6º mês, mas eu já estava com o visto de trabalho, já estava legalizado. Já tava tudo certinho. Aí ele falou assim, o pessoal aceitou, só que além deles terem só que além de eu falar que eu queria te fazer uma proposta de trabalho, e eu achei que era uma proposta de trabalho, sei lá, na comunicação, sei lá. Ele falou assim, eu quero que você seja pastor junto comigo. Aí eu falei, uau, uma igreja batista tradicional, que você precisa ter o seminário tal, o mestrado tal, e eu sou só um estudante da Bíblia, sacou? Então fui vendo milagre atrás de milagre, mano. E a diretoria mais velha, no sentido de não eram jovens que gostavam do jeito que o Pedro se veste. Nada disso, mano. Era tudo crente reto, crente antigo, mais velho de idade. E falaram, não, a gente quer o menino como pastor da gente. Não é pastor de jovens, não. Pastor da gente. Então eu tenho o meu pastor e eu sou junto com ele. Abaixo dele, né? Junto com ele. Pastor Sérgio. Aí, quando a igreja... Então passou um tempo, certo? Isso foi eu entrei em agosto no país, isso foi em abril. Quando a igreja me chamou para ser pastor, aí eu entendi todo o processo de Deus. Pastor, quando você falou lá que seu chamado foi pastor de crentes. Pregar para crentes, exatamente. Caramba, tudo vai se complementando, né? Mas isso foi tipo mais de 10 anos depois. Quando eu tava lá, quando tudo aconteceu, o processo do visto, o empréstimo, os amigos que eu fui fazendo e as pessoas me abraçando, não é Deus, mano. Aí, quando fechou esse ciclo, eu entendi tudo. Aí tava montado o quebra-cabeça, entendeu? Uhum. E aí foi o que aconteceu, e é onde eu tô hoje. Tô pastoreando lá nos E Estados hoje Unidos. você é pastor na Elevation? Não. Eu sou pastor na igreja onde eu servia, entendeu? Entendi. Então, New a Jersey. proposta a da Church of the Elevation City, né? fez com que empurrasse, tipo assim, chamasse a atenção do pessoal. O Pedro tá indo embora, sacou? Mas assim, eu vou contar... É que agora é mais fácil falar e talvez as pessoas possam não acreditar. Pedro, mas se você tinha convicção de que era para você ficar de voluntário tempo integral lá na
na igreja que você estava, por que você aplicou para Elevation? Uma pergunta que a diretoria me fez. Porque eu precisava comer, pô. Simples. Entendi. Resposta simples. Entendeu? Mas aí você Eu tenho um passou a ser talento, eu sei contar emprego. histórias através de imagens. E a Elevation é a igreja que, junto com a Hillsong, são as igrejas que melhores trabalham com audiovisual. Sim, sim. Eu tinha tudo Depois é pra a dar- Batista do Povo, né? Que Exato. tem o Diego Riso, né? Exato. Que é o Riso Produções, Riso né? Produções. Olha o cara. Eu não ia poder perder esse gancho que você deu. Me Riso desculpa, Pedro. Produções. Não podia perder essa. Exato. Aí eu tinha esse talento e tal. Eu tenho esse talento. Aí o ponto é, eu sabia que não era de Deus, mano. Eu sabia. Deus não tinha te falado. Eu vejo em toda É, essa trajetória que Ele você tá não falando, falou. Tudo as que suas acontece, Deus fala com convicções ele, mano. e Deus sempre falou os seus passos. Uhum. Ali foi pode citar vários exemplos na Bíblia de pessoas que pularam algumas fases e quiseram, acho que foi Jacó que deitou com a serva e não esperou a promessa de que Deus tinha feito. Abraão. Pô, Abraão, Uhum. isso mesmo. Abraão, que Deus tinha feito para Abraão. Uhum. Então ali você estava tentando tomar uma direção tentando ajudar própria Deus. sua, Não tentando tente ajudar ajudar Deus, só Deus. que não se ajuda a Deus. Não. Mas você tinha na sua mente essa coisa, puxa, Deus não falou comigo e eu tô fazendo Não, isso? mano, é tipo assim, Deus falou comigo nos Estados Unidos e colocou uma paz no meu coração em servir aquela igreja a tempo integral. Eu tava servindo. Quando eu conseguir o visto de trabalho, eu posso trabalhar. Então, eu vou procurar emprego. Antes eu não podia trabalhar legalmente. Uhum. Posso trabalhar, vou procurar emprego. E aí, eu entrei e preenchi uma ficha. E fui chamado. E Então, fui passando teoricamente, não de foi fase. algo, poxa, não, tô fazendo algo errado. Não, Tipo, não. você Eu tava só não fazendo tinha por paz. necessidade. Eu só não mas tinha ele paz. não tinha paz. E que Então, depois... cada vez que eu era aprovado de fase, eu sentava com a minha esposa e orava e falava, Deus, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero mais filmar, eu não quero mais escrever roteiro, eu não quero mais, eu não quero. Eu quero pregar a tua palavra desse jeito aqui. Porque eu também entendo que você pode pregar a palavra com as artes, com o audiovisual. Naquele momento da minha vida, a minha oração era, eu quero pregar desse jeito aqui. E aí fiquei com Deus, martelando, martelando, martelando. E aí eu entrei em um dilema que era, eu conto pro pastor ou não conto? Porque olha o dilema, eu era só um voluntário, mano. Se eu conto, meu dilema era, se eu conto pro pastor, ele pode achar que eu tô pressionando ele. Tipo assim, o que tem a ver você me contar que você tá procurando um emprego? Mano? Todo mundo tá procurando um emprego. Se eu não conto pro pastor, eu vou chegar amanhã e vou falar, pastor, tá aqui a educação, tá aqui missões, que eu já tomava conta dos 2 ministérios. Eu tô indo pra... Tô indo embora. Tô indo embora. Aí não é coisa de homem, pô. Então eu cheguei, pastor, e conversei com ele. Aí ele falou assim, foi muito bonito isso, ele falou assim, o que você quer que eu faça? Aí eu falei assim, eu quero que você ore. Aí ele falou, pelo quê? Eu falei, pra eu ficar. Quero ficar. Só que ele sabia, né? Qual era o peso disso. Tipo assim. E aí aconteceu tudo isso que eu falei. E foi uma benção. É porque não é só o Pedro. Uma família. Exato, mano. Ali Ele não, tava vendo não tinha um como... pai que tinha responsabilidade também de não tinha trazer como a ele provisão, não mano. trazer o Pedro sem ter um cargo, sem ter um salário, sem ter alguma coisa que ou pelo menos indicasse alguma coisa ali na região, ou algum trabalho. Na real, Ali ele tinha uma eu já tava lá responsabilidade full sobre time, uma... né? Eu já tava no escritório, eu já trabalhava no escritório todos os dias, tal. Ou pelo menos quase todos os dias, era full time. Eu não fazia outra coisa, mano. Eu poderia ter feito outra coisa, como vários imigrantes fazem. Só que Deus não era pra fazer, simples assim. Pedro, Deus falou pra você não trabalhar? Não, ele não falou. Ele falou que era pra eu fazer o que eu tava fazendo, sabe? E aí eu fui indo e eu sei que ele foi me apertando, me apertando, me apertando, me apertando, foi me ensinando a lidar no limite do dinheiro, foi me ensinando a lidar com nada pra depois eu ter, sacou? E foi assim que as coisas aconteceram lá nos Estados Unidos. Então a gente chegou lá, aí eu, em agosto de 18, em abril de 19, eu fui consagrado pastor. Se tivesse como você definir, assim, esse seu momento, essa sua ida para os Estados Unidos, todo esse processo, como que você definiria? A ida para os Estados Unidos ou agora? O processo de ir para os Estados Unidos e se fixar. Eu definiria como um marujo velejando no meio de uma tempestade sem o leme. Se você não tem o leme, você não tem direção. Para onde o vento te leva, você está indo. Só que a tempestade estava muito grande, sacou? E eu já não tinha mais o que fazer.
Então eu já não podia mais ficar desesperado, não era nem fé. Eu já tava dopado. Tipo assim, beleza. É isso aí. Já não sei mais pra onde que eu vou. Tipo assim, sacou? Não tem mais leme, não tem mais nada. O céu tá fechado, tá preto, porque se você vê depois no YouTube como que é uma tempestade no mar, que você não vê nada. Uhum. E as ondas altas e o barco pra lá e pra cá e eu... Beleza. Tipo assim, é isso. Só foi acalmar depois. Mas em nenhum momento você perdeu suas convicções em Deus. Não, mano. E esse Cada aqui- vez ficava mais forte. E esse que é o louco. É. Esse que é o louco, você vê no meio Mares de uma calmos não tempestade. formam bons marujos. Isso. Mas ali eu não vejo que você foi formado assim, porque quando você diz marujo, você tá dizendo a pessoa que controla o barco. Uhum, E ali eu não vejo você como um cara que tava controlando o barco, uhum, que tava à frente. uhum. Ali Ele eu entregou, vejo mano. na história dos discípulos ali, que estavam, tipo, desesperados no meio do barco, Enquanto chamando Deus tava Jesus. ali, mano. Exato. Enquanto Jesus estava ali. Exato. E ali quem era o marujo mesmo? E ali é isso. Jesus. É isso. É sobre isso. É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. E nessa experiência, a gente pode tirar. Você pode tirar. Eu sei que você tem vários ensinamentos disso. Mas um exemplo muito concreto de que Pedro não cuida da vida dele. Uhum. Quem cuida da vida do Pedro é Jesus. Uhum. Cara, E as convicções que você tem em Por isso que eu sou Jesus radical, entendeu? traz quem é o Pedro. Uhum. Então, eu acho que eu queria agora que você, a partir de toda essa trajetória, quem é Pedro, Quem é Pedro Gomes? Eu sou filho do rei, eu tenho um pai, tenho um sobrenome. Eu não sou definido pelo que eu faço. Eu sou definido por quem eu sou. Eu tô esperando meu pai... Tô esperando meu Salvador aparecer nos ares. Sonho com esse dia. Enquanto esse dia não acontece, eu trabalho por ele aqui. E o que eu sou é um imitador dele. Ele falou para eu andar nos passos dele, eu tô tentando. E tô como uma noiva me preparando, me pintando, medindo o vestido, apertando aqui e ali. Porque o dia que ele aparecer eu quero estar pronto. você quer estar com a sua lamparina cheia de óleo. Tem que ter óleo. Mas É difícil. não, eu não quero estar com a minha lamparina cheia porque a lamparina é das virgens. Eu sou noivo. Top. Essa Sacou? foi boa. Verdade, mano. Verdade. E essa definição eu acho que já pode. Eu acho que é isso que estava escrito no CRG. Uhum. Basicamente é isso. Filho do rei. Na certidão de Filho do nascimento rei. dele Responsável já pelo tava reino. escrito isso, mano. Uhum. Desde antes mesmo dele nascer, O mano. cuidado Já ao longo tinha tudo isso da vida programado, dele. sabe? Por isso que eu acho que foi muito bem colocado no começo, quando ele fala que ele foi separado desde criança. Uhum. Ele já tinha. Ele já tinha. É louco isso. A gente às vezes a gente fica meio sem fé muitas vezes Uhum. e muitas vezes sem acreditar, e por isso que até a gente quis trazer algumas pessoas com histórias que pudessem nos ensinar. Sim, porque ele também teve essa convicção do chamado. Uma coisa que é muito importante, assim, a pessoa ela entender o processo do chamado, quais são os requisitos, assim, não os requisitos, mas como que eu entendo o meu chamado, sabe? Tem todo esse processo. Quais são os sacou? requisitos pro chamado? Você falou uma vez comigo. Falei? Você tem que estar trabalhando, mano. Quando Pedro chamou os caras, eles estavam onde? Os dois irmãos. Duas duplas de irmãos. Pescando. Pescando. Quando Deus chamou Mateus, ele estava onde? Na coletoria. Deus não chama ninguém que está esperando ser chamado, irmão. Quem está esperando ser chamado está fazendo o quê? Esperando. Não tá produzindo nada. Esperar é caminhar, como diz o poeta. Então, Deus chama quem está fazendo alguma coisa. Quer descobrir seu chamado? Sirva em todos os ministérios da igreja. Todos. Aí Deus vai falar, tá bom, modo de dizer isso que eu vou falar. Deus vai falar, você é bom nisso aqui, eu vou te chamar. Você que vai perceber que o seu coração queima por tal coisa, a igreja vai ver que o seu coração queima por tal coisa, vai respaldar, você vai ter um chamado. Quando você estiver esperando... Uma vez, você mesmo. Deus não
chama. mostra o caminho. E eu vejo que, eu vou usar uma palavra assim, bem forte, que é, Deus não chama vagabundo. Então, Deus não chama quem tá Deus esperando. não chama quem tá moscando, quem tá... Porque se ele não se mostra comprometido nem com as coisas assim, sem ter o chamado, imagina quando ele tiver o chamado. Parece que... É como se fosse a metáfora, né? De É. o filho que tem o pai que tem uma empresa e qual é o melhor jeito de ele entender como ele vai assumir essa empresa? Quando o pai ele volta no trabalho, o filho tá lá sentado no sofá jogando videogame e fala: "E aí, pai? O que eu vou fazer?" Não, Ou não. se ele tá todo o tempo ali: "Pai, Varrendo o chão, é isso que eu vou fazendo fazer? qualquer É nesse setor que coisa. eu, nessa Isso. área que eu vou tá agindo? É isso? Me mostra, me mostra. É isso que Sim. você quer que eu faça?" Entende? Então é uma postura bem ativa disso. O problema não, a característica da nossa geração é que a gente acha que sabe muito, por causa do Google, sacou? Porque na verdade a gente sabe tudo, mas não sabe muito. São duas coisas diferentes. Então, tipo assim, você pega o Google, você tem todas as respostas, mas você não tem a resposta para sua pergunta, né? Qual é o meu chamado? Então, tipo assim, aí, por a gente achar que a gente sabe tudo, a gente quer, quando a gente pensa em chamada, a gente quer ver a trilha inteira e quer ver o final. Mas Deus não trabalha com caminhos prontos, mano. Quando ele mandou Moisés marchar pro mar, tinha um mar, não tinha uma estrada. Quando ele chamou Abraão, ele falou: sai que eu vou te mostrar. Sacou? Então Deus não mostra um caminho, Deus constrói o chão para quem dá um passo. Então se você não der o próximo passo, você não vai ver o caminho nunca. E quando eu vou ver o caminho, Pedro? Nunca. Você só vai ver o próximo passo. O cristianismo é feito de fé e obediência. Não adianta ter fé se você não obedece. Na verdade, a fé é a obediência, né? Você crê em uma palavra, você crê que aquilo é verdade, você obedece. Eu Isso é fé. colocaria mais uma coisa, movimento. Então, obediência. Exatamente. E aí a obediência vai te movimentar. Então a fé te movimenta, a fé te tira do lugar. Não adianta ficar parado, ouvindo louvor e queimando por Jesus e a sua casa continua igual. E outra coisa também, muitas vezes a gente não entende o propósito de muita coisa. Por que isso tá acontecendo? Porque nós Muitas queremos ter vezes não, a gente não entende. Porque a gente quer ter o controle. Por que a gente Pô. quer ter o controle? Porque nós nascemos para ser Deus. Então a gente quer ser o Deus da relação. A maioria das nossas orações são sobre quem? Sobre nós. Sobre nós. Então Deus é nosso servo. Porque nós somos deuses. Quando a gente começar a orar pelos outros, a gente vai entender quem Deus é. Sacou? Porque o Pai é nosso, não é meu. Não é uma loucura? Pai nosso, não o meu Pai. Que estás no céu. Verdade. É sempre santificando ele e agradecendo. Sim, e a gente entender que... Olha que louco isso. A gente passa a vida inteira achando e pregando que a salvação é para nós. Tipo assim, você precisa ser salvo. Sacou? Implícito nessa frase tá que a salvação é o final. Porque se você precisa ser salvo, eu fui salvo. Beleza. Mas não é isso, pô. Quando você é salvo é o começo. Nascer de novo. Não Começo ficar de uma adulto de nova novo. vida, né? Então você vai começar, a salvação é o começo. Então Jesus não morreu na cruz para você ser salvo. Jesus morreu na cruz para que através da sua salvação outras pessoas possam ser salvas também. Por isso você faz discípulos. Então, porque Não quando termine ele morreu, você. nós já fomos salvos? Não, poeticamente dizendo, ele morreu, aliás, praticamente dizendo, na prática, literalmente dizendo, ele morreu por nós. Então ele morreu para que você fosse salvo. Só que como a salvação não é o fim, é o começo, você pode abrir uma aba poética e dizer que ele não morreu para que você fosse salvo, mas ele morreu para que através da sua salvação você salvasse outros. Porque o cristianismo não é para você, é para os outros. É porque, Entendi. na Você maioria entendeu? das vezes, as pessoas, elas são salvas em vida e no momento da vida dela que ela não vai morrer na mesma hora. Exato. É vai continuar difícil a vivendo. pessoa no último instante, igual o Dimas que tá lá do lado de Jesus, que tava Primeiro pra vida morrer. louca da É história. difícil. Primeiro vida louca da história. Primeiro. Eu tinha um professor chamado Dimas, mano. A gente falava isso direto O pra ele. direto. Mas é isso. É sobre isso. Assim cremos, assim vivemos. E aí, quando a gente entende que é um começo, eu acho que é muito importante. Essa sua fala é muito importante. Porque quando a gente entende que é um começo, quer dizer que a gente precisa correr muito. Sim.
Porque se a que gente tem muita entende coisa que ao pra final... fazer. Apóstolo Paulo fala que é uma maratona, não é nem uma corrida. É uma assim, né? maratona, exato. Mas também entender que tem muita coisa pra fazer, que o mato é muito alto. Uhum. Porque não só pensar, fui salvo e olha só que bacana, eu Tá vou bom. esperar aqui chegar. Mas que nem o Pedro falou, que ele entende que, cara, Jesus vai voltar. E vai voltar agora. Então eu preciso fazer, eu tenho que ter essa proatividade, essa iniciativa própria de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Entendeu? Porque o mato é muito alto, sacou? Então tem muita gente pra ser alcançada ainda. Uma coisa que eu queria perguntar pra você como produtor, tudo bem que a gente tem o nosso produtor excelente, Diego Riso Produções, Duas mas vezes já você que ele tá pagou. achando, né? Tchim-tchim. mas um conselho que você daria assim pra nós, depois a gente pergunta um conselho pra outras pessoas, pra nós como pioneiros assim no nesse podcast, mano. Primeiro, não use a palavra pioneiro. Deixe que os outros usem por você. Segundo, não para. Continua, mesmo se não tiver views. Mas continua mesmo, com força. Para lá no 200, Uhum. se for pra Entendi. parar. Entendeu? E estude, mano. Não ache que assistir podcast vai fazer com que você saiba fazer podcast. Entendeu? Estude como que um cara entrevista. Veja, sei lá, assista o Roda Viva ou qualquer programa de entrevista, veja como que uma pessoa conduz uma entrevista ou um bate-papo. Técnica, todo mundo sabe fazer, mano. Você pega um tutorial de YouTube, você sabe fazer uma iluminação de 3 pontos, colocar a câmera no lugar certo, sacou? Agora, conteúdo, desenvoltura, a estética, dicção, isso as pessoas não sabem fazer, sacou? Então, os maiores podcasts do Brasil... Não, deixa pra lá essa frase. Deixa pra lá. Próximo. Não, porque, assim, uma coisa que a gente vê como dificuldade, porque, beleza, o podcast já é feito há muito tempo, mas um podcast. Primeiro, vamos pensar no círculo: podcast. Podcast pra cristão. Podcast pra jovem cristão. Isso a gente não encontra, sabe? Que um público-alvo é o jovem cristão. E essa é uma dificuldade a gente ver como um exemplo, alguma outra coisa. Porque, beleza, podcast para jovem tem muito, a gente pode ver vários. Conteúdo secular. Podcast para cristão tem vários. Mas linkar esses dois é algo que a gente está buscando fazer, que a gente queria mesmo um conselho de um cara. Continua Que sabe. fazendo, mano. Continua fazendo. Só fazendo. Continua fazendo e é isso. Continua Beleza. fazendo. Não tem muito. E... Não, acho que tem, mas... Não, mas eu acho que... Entendi. Então, sabe Peguei. uma coisa que a gente já fez e tomou por coisas assim? Lembra que eu te expliquei a hierarquia do podcast? Uhum. Então a gente tem o nosso pastor Jordélio como um cara que trabalha com essa juventude, tem projetos sociais com a juventude, com esses jovens, com esses adolescentes que a gente quer atingir. A gente tem o nosso pastor Ezequiel, que a gente conversou com ele e a gente vai começar a conversar mais com ele, que é um pastor que é psicólogo. Para trazer uma visão totalmente, pra gente trazer dados, trazer conversas, principalmente nos podcasts que a gente for fazer, que tiver temas, coisas, vamos por namoro cristão, identidade. Não falar as coisas só no achismo. Eu acho que, na minha Então, a gente tá- visão, falar tipo com uma propriedade Sim. também, né? E aí eu acho que é mais o que o Pedro tava, que eu posso colocar assim, é pedir assim, você assiste a gente quando você puder, tudo tal, e Dá sempre feedback. trazer uma relação que você, acho que assistindo mais a gente, que a gente já tem, esse é o nosso 3º episódio, então já tem outros pra trás, eu acho que seria legal depois, nos bastidores, você dar algumas dicas, principalmente por ter trabalhado também como produtor, e ser pastor principalmente, Uhum. e pastor de uma igreja, que tem jovens, que tem Uhum. pessoas, que tem pessoas diferentes, até pessoas de diferentes culturas. Uhum. Sim. Então é muito legal isso. Acho que é mais o que o Pedro tá falando, é mais, eu acho que queria mais convidar você assim, pra estar nos feedback. bastidores se sentir com a parte, gente, mano. sabe? Ter Dar a um liberdade feedback de falar alguma nos coisa, bastidores. não achei Farei bacana isso. isso que você fez, ou, em vez de falar isso, fala tal coisa. Farei isso. Porque, É uma tipo assim, abordagem, né? a gente termina o podcast, a gente beleza, até o Diego tava falando aí, eles estão mandando muito bem e tal, mas tem coisa, mande aí as coisas que vocês acham que deveriam melhorar, perguntas que deveriam ter sido feitas, algumas coisas assim. E toda vez que a gente termina um podcast, Tem uma sessão de principalmente, feedback, né? tem uma sessão de feedback, principalmente com o nosso pastor Jordélio. Ele vem, ele fala os pontos positivos, mas também ele fala muita coisa
que a gente precisa melhorar e a gente vê que a gente tá tendo uma melhora, mas que precisamos melhorar muito. Foi um chamado mesmo que Deus colocou na vida do Pedro e depois na minha vida, mas a gente tá no momento que é o momento que você viveu. E eu acho que a sua história é muito importante pra gente agora nesse podcast, que é tipo, Deus colocou no nosso coração, mas a gente vê muita coisa, vê muito podcast, a gente gosta muito, mas é isso. A gente precisa cada vez mais confiar em Deus e ter esse trabalhar de Deus. Por isso que muitas vezes a gente ora, a gente jejua junto, faz algumas coisas, lê Bíblia, lê muitos livros, tanto o circular quanto os livros da Bíblia mesmo. E é isso. Mano, mesmo. é o que ele falou, tipo, de fazer. Essa coisa de fazer é de treino e conforme for passando o tempo, a gente melhora, assim. E a gente agradecer agora a sua presença, de estar aqui com a gente, a disponibilidade. A gente falou o conselho pra gente e pro nosso convidado pros nossos convidados, o conselho ele é o nosso convidado aqui, mas todo o nosso público é o nosso convidado. Um conselho uma última frase, algo que você quer deixar pros jovens. Isso. Deus, o Criador de tudo, dos céus e da terra e de tudo que neles há, resolveu se revelar a nós através de palavras. Ele poderia muito bem ter escrito no céu com fogo: prostem-se, terráqueos. Eu sou Jesus. Pronto, sacou? Ele não fez isso, pô. Ele se revelou em palavras. Essas palavras estão contidas em um livro. Então, se você serve a Deus e você não lê a Bíblia, você não serve a Deus. Você serve um ídolo que você criou na sua cabeça. Então, você quer uma dica? Leia a sua Bíblia. Mas leia a sua Bíblia de verdade. Sacou? Todos os dias. Porque, pô, você fala que você serve Deus, um Deus que se revelou em palavras através de um livro, e você não lê esse livro, alguma coisa está errada nessa equação. Ou você acha que serve e não serve, ou o seu Deus está errado, ou você não crê que ele se revelou em palavras, você crê que ele se revelou de outro jeito. Qual é o grande problema da igreja? Porque existem muitas, porque o cara pega uma porção do que Deus falou e eleva aquilo à posição de Deus. Tá? Deus é isso aqui, é um juiz. Beleza. Deus é graça. Beleza. Deus é não sei o que, amor. Beleza. Deus é tudo isso? Sim. Mas ele é só isso? Não. Então você precisa ler sua Bíblia. O problema é que a gente assiste muito YouTube. E é bom assistir YouTube. Provavelmente as pessoas que estão nos vendo no YouTube. Só que é tipo levar eu pra comer num restaurante francês. Mano. Eu não tenho paladar pra distinguir se aquilo é bom. Se aquela carne com aroma de maracujá é bom. Eu não tenho paladar treinado, entendeu? Então eu vou comer e vou ficar com fome e vou sair reclamando. Pô, não tinha farinha, não tinha pimenta, não tinha alguma coisa aqui de verdade. Aí o cara vai falar: Pedro, restaurante francês, mano. 3 estrelas Michelin. Caro pra caramba. Então, eu não sei apreciar. Não tenho background, eu não tenho bagagem para apreciar isso. Então a galera vai pro YouTube ouvir os teólogos e os pastores e eles estão comendo um monte de coisa que eles não conseguem digerir. Real. Sacou? Aí ouve um pastor do fogo e acha que aquilo é verdade. Ouve um pastor tradicional e acha que aquilo é verdade. Às vezes é, às vezes não. E a pessoa não consegue discernir porque ela não tem Bíblia. a Bíblia. Porque aquele pastor está falando da Bíblia. Exato. Então, se você não lê a Bíblia, você não sabe se aquilo é verdade ou não. Exatamente. Então, o maior conselho de todos é ler a sua Bíblia. O segundo maior conselho de todos é ore. Entendeu? Ore. Entenda que você só vai começar a orar de verdade quando você estiver lá no 40 minutos, 50. Por quê? Porque até esse momento você está falando só coisas superficiais. Você está falando só de você. Você ainda está preocupado com a última mensagem que você leu no celular. Você ainda está preocupado ouvindo alguém abrir a porta. Você ainda está preocupado com o que você vai fazer amanhã. Você está no primeiro nível da oração. Você entrou no mar, você está ainda no primeiro nível. Você tem que orar com o coração. Você tem que sair da mente e orar com o coração. Eu não consigo. Não consegue porque não tem Bíblia. É como se fosse o sono, né? Quando você começa a dormir e chega um ponto específico que você atinge o sono REM, que é o sono profundo, né? Por que existem os colegas e os amigos? Porque os amigos um dia foram colegas e começaram a andar tão junto
porque eles conversam sobre as mesmas coisas. Eles são amigos, sacou? Então, assim, a gente é colega de Deus porque a gente não sabe do que ele gosta. E para você ser amigo de Deus, você precisa saber do que ele gosta. Pra você saber do que ele gosta, você precisa ler a Bíblia. Quando você descobrir do que ele gosta, você vai conversar com ele sobre o que ele gosta e não sobre o que você gosta. Então, você precisa ler a Bíblia e orar a Bíblia. Esse é o maior conselho que eu posso dar para as pessoas. Porque tudo é sobre ele Uau. e não sobre nós. Pra ele. Tem tudo a ver com ele. E agradecer mesmo a presença dele. Pedrão, muitíssimo obrigado Valeu, por você mano. ter disponibilizado esse tempo nesse único fim de semana que você vai estar aqui em São Paulo. Agradecer muito por essa parceria aí e por toda essa conversa, mano. Essa quantidade de informação também que a gente vai assistir umas 2, 3 vezes esse mesmo podcast, porque tem muita coisa para absorver. Uhum. E espero que vocês tenham gostado. Com certeza, porque esse Pedro é um cara, mano, A história foi extraordinário, muito mano. extraordinária. Principalmente na questão de entregar a sua vida para Deus Exato. e deixar Ele conduzir a sua vida. Uhum. Então, muito obrigado por todos vocês aí que estão nos assistindo. Segue nossas redes sociais. Vai estar na @Povotalk. descrição, vai aparecer, o Lucas vai colocar. Sim, siga lá no nosso YouTube, no nosso YouTube, canal de o canal cortes, de cortes, o perfil do Instagram, o canal da igreja também, da Batista do Povo Vila São José. o nosso canal, o nosso querido produtor Diego Riso, e também vai estar o canal, o Instagram também do nosso Do Pedro. amado irmão Pedro. E muito obrigado, valeu por esse episódio. Tamo É junto. nóis, tamo Deixa eu junto. agradecer. Obrigado, Valeu, Pedrão. gente. Obrigadão. Até a Obrigado. próxima, Até a rapaziada. próxima, gente. Valeu.